Olá, sejam todos muito bem-vindos ao Top News, fechamento de mercado aqui na BMC News, melhor fechamento de mercado que você tem disponível no YouTube. Não sou eu que estou dizendo, são os 470 mil inscritos que nós temos aqui no nosso YouTube que acompanham diariamente a nossa programação. Então deixa aí o seu comentário, já vai chegando aqui no nosso fechamento. O mercado hoje está animado, está tentando bater esses 100 mil pontos, não consegue passar dessa métrica difícil. Ficamos 4 dias seguidos nos 100 mil pontos, até conseguimos, claro, romper essa métrica para baixo. Será que ainda conseguimos recuperar os 100 mil pontos no dia de hoje? Essa é a grande questão do nosso mercado brasileiro e vamos falando nele, claro, direto aqui para o nosso Ibovespa, trazendo o mouse, a tecnologia rudimentar aqui da BMC News, já que o telão não funciona. Nós trazemos aqui o Ibov 0,93%. de alta neste momento, 99.745. Já estivemos próximos, muito mais próximos do que neste momento. Faltaram apenas 4 pontos para batermos os 100 mil pontos, mas aqueles 4 pontinhos foram pro brejo, nós já perdemos essa máxima. Será que até às 5 horas da tarde conseguimos recuperar os 100 mil pontos? Quero a opinião de todos. A gente já está fazendo essa brincadeira aqui no nosso chat desde o BMC Stock. Quais de vocês apostam em uma recuperação do Ibovespa ainda no dia de hoje? Será que essa recuperação ela seria mais positiva? Será que daria um ânimo maior para o mercado? Ou será que seria aquela máxima ali, falou, veio testar e voltou para baixo, dando mais força para o movimento negativo? Claro, nós temos que acompanhar, aguardar, esperar o que vai acontecer com o nosso Ibovespa, mas tentamos fazer esse exercício de elucubração, de imaginação, de previsão do que pode acontecer com a nossa Bolsa de Valores brasileira. Neste momento, 0,91% de alta, olha só, impulsionada tanto por um alívio, não temos grandes notícias no nosso noticiário político, poucas falas, não temos atualizações daquela viagem do executivo à China, pois foi cancelada, foi adiada indefinidamente por conta de uma pneumonia do atual presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva. Já deve voltar a despachar amanhã, já deve voltar às suas atividades. No entanto, a viagem em si, ela foi cancelada por hora. Então não temos essas notícias, não temos novas atualizações sobre o arcabouço fiscal. Temos, claro, um ministro aqui, um ministro ali, um atuante do governo falando que é a melhor reforma possível, nós podemos esperar, ela é simples, vai agradar a todos. No entanto, sem informações objetivas sobre o que pode acontecer com esse novo arcabouço fiscal. Então, na ausência de notícias políticas, na ausência de notícias sobre o novo arcabouço fiscal, nós temos um ritmo um pouco mais tranquilo aqui no Brasil. Então, quando ninguém fala nada, normalmente aqui no Brasil as coisas sobem. É a máxima inversa. Fala, não, hoje o dia tá morno, hoje não tem nenhuma notícia. Normalmente são nesses dias aí que o Ibov ele dá uma bela de uma recuperada. Também somos, claro, apoiados pelo cenário externo. Temos o Deutsche Bank, também temos o Silicon Valley Bank, que estão de certa forma resguardados por grandes instituições. O Deutsche Bank, nós já tivemos o pronunciamento do Banco Central Europeu e também do executivo lá alemão, dizendo que fornecerão a liquidez necessária para estabilizar as operações do banco. Já para os Estados Unidos, nós temos a carteira de crédito ali do Silicon Valley Bank, os depósitos sendo vendidos para o First Citizens Bank. Então, essa instituição financeira vai abocanhar parte desses créditos que estavam presos ali com o Silicon Valley Bank e, de certa forma, estabilizar a situação lá nos Estados Unidos. Lembrando, os saques, os depositários já estavam garantidos pelo FDIC e também pelo Federal Reserve. Então, nós tivemos esse grande mutirão das instituições globais para tentar equilibrar o mercado financeiro, o setor financeiro global, e agora parece que essas medidas estão sendo bem recebidas pelo mercado, estão tendo bom rendimento, claro, para estabilizar essas operações. Quem sabe, na próxima semana nós temos um novo banco quebrando, uma nova notícia de dificuldades operacionais com instituições financeiras. Por enquanto o mercado está mais tranquilo, por isso nós temos, claro, o mercado lá nos Estados Unidos ganhando um pouquinho de valor, principalmente para Dow Jones e S&P 500, que são voltados ali a setores mais tradicionais da economia. Nasdaq, que é voltada mais à tecnologia e companhias de crescimento, hoje perde valor, 0,11% de queda. Não é lá uma grande queda, no entanto, se difere dos outros dois índices que estão em
patamares positivos. Nós temos Dow Jones ganhando 0,84% e o S&P 500 0,47% de alta. Então, dos dois principais índices ganhando valor, Nasdaq é a única que está correndo sozinha ali para o lado negativo, 0,09% de queda, atingindo, de certa forma, a estabilidade. Para as commodities, principalmente para a commodity energética, nós temos um dia de forte recuperação para a cotação do petróleo. Lembrando, nós já tivemos algumas grandes instituições, conglomerados, cartéis, dizendo que essa queda forte na cotação do barril de petróleo cotado internacionalmente tinha muito mais motivação na crise bancária do que na demanda ou na oferta, de um desequilíbrio entre esses dois fatores. Nós tivemos a OPEP dizendo que não diminuiria ou não aumentaria as suas produções de acordo com essa cotação atual, por conta do efeito da crise do setor bancário sobre a commodity energética. Em um dia de recuperação e um dia de alívio, nós temos neste momento o petróleo Brent 4,05% de alta, cotado a $77,61, e o petróleo WTI 5,17% de alta. Então, forte alta para os dois barris, para as duas cotações. Barril de petróleo Brent $77,62 e barril WTI $72, voltando acima dos $70, $72,84 de dólar. Para a bolsa na Europa, nós também tivemos um dia de recuperação, um alívio causado por essa salvaguarda apresentada pelas instituições lá na Europa, tanto para o Deutsche Bank, mas também para as instituições bancárias como um todo. Nós tivemos DAX, principal índice acionário alemão e o principal também da zona do euro, 1,14% de alta neste momento, já com as operações encerradas. Lembrando, as bolsas na Europa, elas encerram ali as suas operações antes da nossa bolsa e também da bolsa dos Estados Unidos, ali por volta da 1h, 1h30 da tarde. Então, 1,14% de alta para DAX na Alemanha, FTSE no Reino Unido 0,90% de alta, CAC 40 na França 0,90% de alta também, e o índice Eurostoxx 0,82% de alta. Uma recuperação, leve recuperação, depois das fortes quedas da semana passada, com essas notícias envolvendo o Deutsche Bank. Para a Ásia, o movimento foi um pouco diverso, sem direção definida, por conta também motivadas essas movimentações por essa instabilidade no setor financeiro internacional, que é o único assunto, parece, que a gente fala nessas últimas semanas. Aqui para o Brasil, quem puxa essa recuperação? Qualicorp, PetroRio, olha só, PetroRio 4,82% de alta, tem bastante dedo dessa forte alta na cotação do petróleo. Lembrando, tem um patamar de estabilização, alguns analistas falam em $60, alguns analistas falam em $65, nós estamos neste momento com $77 a cotação do petróleo Brent. Quanto mais aumenta essa cotação, mais as companhias conseguem aumentar ou inchar as suas margens e financiar a sua expansão, as suas operações. Então, PetroRio, 4,82% de alta, vem perdendo bastante valor desde a medida de taxação da exportação de petróleo cru, de óleo cru para o exterior, que foi, claro, anunciada pelo Ministério de Minas e Energia e também o Ministério da Fazenda. PetroRio, neste momento, 4,76% de alta. Eu vou ter que usar o mouse mesmo, porque o touch aqui, essa tecnologia não chegou ainda aqui no nosso arcaico mercado financeiro. Mentira, a gente está com alguns probleminhas técnicos, é só puxar um cabo aqui, colocar o cabo de volta, que daqui a pouco volta. PetroRio, 4,82% de alta. No entanto, no aglomerado anual, 14,70% de queda, ainda em patamar de queda, o ativo de PetroRio no agregado anual. Esse movimento se repete para a Qualicorp, que hoje tem uma boa oscilação positiva, 5,43% de alta. No entanto, está sempre presente entre as maiores quedas, maiores altas, ativo muito volátil nesse começo de ano. Nesse comecinho, nesse aglomerado de 3 meses, quase 3 meses, da nossa Bolsa de Valores, nós temos 33,90% de queda. Eu esqueci de falar sobre o aglomerado do nosso Ibovespa. Ibov, embora tenha uma recuperação, uma leve recuperação daqueles patamares enxergados na quinta e na sexta-feira, nós estamos aqui, 9% de queda, ainda uma queda bem expressiva para o índice, principal índice acionário brasileiro, 9% de queda. Nós tivemos uma abertura no dia de hoje de 98.833, chegamos aqui a uma máxima de 99.996, ou seja, faltaram apenas
4 pontinhos para voltarmos aos 100 mil pontos. Não conseguimos bater essa métrica, como eu mencionava. Dólar futuro, como que está a cotação do nosso dólar futuro? 0,74% de queda. Começa a semana em queda, cotado a R$ 5,21. Tem gente feliz que vai viajar. Quem está no exterior aí, um abraço para a dona Débora Oliveira, deve estar aproveitando essa queda, leve queda, mas não dá para a gente ficar muito feliz, mas essa leve queda na cotação do dólar está aproveitando as suas férias muito merecidas e, claro, descansando bastante, tentando lidar com essa alta cotação da moeda norte-americana, 0,73% de queda no dia de hoje. Em patamar negativo, quem se apresenta aqui nos patamares negativos, principais quedas do dia? CVC, 4,79%. Nós temos Edux, que depois de ganhar muito valor na semana passada, hoje corrige para baixo, 3,32%. Se nós expandirmos aqui a cotação de Edux, não tem muito o que os investidores ficarem felizes. No mês nós temos 0,85% de queda, ou seja, mesmo com aquelas altas do começo do mês, mesmo com a forte alta da semana passada, o ativo ainda está no negativo. Na semana 3,32%, claro, a semana começou no dia de hoje, a variação é igual e no ano 31% de queda. Para quem apostava na educação como o kit Lula, claro, ainda temos 4 anos, um pouco mais de 3 anos aí, estamos chegando praticamente no meio do mês. Educação parece que foi uma bola fora, o barco está furado, pelo menos por enquanto. Podem consertar esse barco enquanto ele está andando. No entanto, educação como um todo perdendo bastante valor. Eu trago aqui o exemplo de Edux, que no ano perde 31%, e Cogna está bem aqui abaixo, ó. 2,16%, no ano 14,62%. Então, Cogna perde valor, Edux perde valor. Ânima está prestes a divulgar os seus resultados. A gente vai conversar mais tarde sobre isso com o Phil Soares, chefe de análise de ações lá da Orama. Então, nós vamos continuando aqui com o nosso programa, agora trazendo algumas das principais notícias do nosso mercado brasileiro. Nós temos, claro, um noticiário bem amplo, bem árduo aqui, muita coisa acontecendo nessa segunda-feira e, claro, a gente vai trazendo tudo isso para você que nos acompanha todos os dias aqui na nossa programação. Então trazemos, claro, as cotações dos ativos, mas também o que está acontecendo no Brasil e no mundo, na cotação, claro, de grandes instituições financeiras, grandes instituições de diversos segmentos. A gente tem, voltando aqui ao nosso mapa, só trazendo, se o mapa conseguir me ajudar, trazendo o Ibovespa e trazendo o setor de óleo e gás, como eu mencionava, o petróleo se recuperando bastante no dia de hoje. Nós temos um patamar praticamente inteiro aqui positivo para esses ativos. Quem perde valor, claro, São Martinho, 1% de queda, ganhou um pouquinho nos últimos dias. Perde concorrência ou ganha um pouquinho de concorrência com essa instabilidade no setor de petróleo. No dia de hoje, 1% de queda. Raízen, 5,39% de alta. Nós temos Enalta, 4,59%. PetroRio, 4,99%. 3R Petróleo, 2,13%. Petrobras se recupera dessas fortes quedas. Atingiu alguns patamares que não via há muito tempo aqui o ativo de Petrobras. 1,89% de alta. Petrobras, Petri3, 1,68%. Cosan, 1,57%. Será que a gente consegue tirar esse atraso aí de Cosan, que está muito diferente? O desconto de holding de Cosan está aumentando bastante nos últimos tempos. Alguns analistas falam, não, é impossível não investir em Cosan, está muito barato, mas nada tão barato que não possa ficar mais barato, não é verdade? Essa é a máxima do mercado financeiro. Cosan, 1,64% e Ultrapar, 1,45%. A gente vai para um rápido intervalo, na volta eu trago, claro, nosso giro de notícias. Tudo o que acontece no Brasil e no mundo impacta os seus investimentos e o mercado de valores internacional. Mas, claro, depois do anúncio dos nossos patrocinadores. Somos pioneiros na oferta de derivativos de balcão, com mais de 20 anos de know-how e uma vasta experiência de atendimento de clientes em mais de 140 países. Temos o orgulho de oferecer uma infraestrutura de negociação de última geração para que os nossos clientes tenham a melhor experiência de negociação possível.
Quer conhecer um pouco mais sobre as principais empresas de capital aberto no mercado brasileiro? O BMC Business é o lugar certo. Toda terça-feira eu tenho um encontro marcado com você aqui na programação da BMC News. Estamos de volta com o BBC Top News, fechamento de mercado. Tem gente falando que o mercado está cansado. Será que não bate mesmo esses 100 mil pontos? Está perdendo força aqui, não está muito animado. Parece que bate ali e volta. Tem gente falando que esses 100 mil pontos viraram uma barreira para o Ibovespa. Então deixo já um abraço para o MPK que está sempre no nosso chat. O Helder também mandando aqui, ó, CDB de longo prazo. Será que é uma boa, Helder? Uma ótima oportunidade de investimentos. Quero a opinião de vocês também. O general mandando aqui, falando que vai montar uma pirâmide financeira. Será que o mercado está tão mal assim? O pessoal tem que fugir para a pirâmide. Nós tivemos aí algumas pegadinhas da CVM nos últimos dias, então se vocês estão acompanhando, devem acompanhar aí todo esse desarme de alguns esquemas de pirâmide financeira, algumas pirâmides envolvendo inclusive jogadores de futebol. O que tem no nosso brasileiro aqui que adora uma pirâmide financeira? Nós já vivemos esse problema há muito tempo e estamos aqui para trazer informação de qualidade e tirar você dessas furadas para você não cair numa grande pirâmide. Claro, o mercado está ruim, mas não precisa fugir para esse tipo de investimento, né, que nós temos disponível por aqui. Nós temos o general por aqui, o Romildo também está mandando as suas opiniões, mandando as suas contribuições aqui no nosso chat. O apóstolo Paulo também está por aqui, ó, cheio de figuras bíblicas na nossa programação. Que honra, na verdade, grandes personagens aí que estão aparecendo por aqui. Tem o motorista da Ferrari, do Marco Saravalli, que já não aparece há um bom tempo. Tem o motorista do patinete da Marlene Matos. Eu não vi ele por aqui também, mas recentemente mandou mensagem também. Mandou o MPK exato para quê o MPK? Será que tudo não está tão barato que não possa ficar mais? Acho que é essa máxima que nós temos de levar daqui para frente e controlar um pouco a euforia e tomar as decisões de investimento mais corretas possíveis. Então, continuando com o nosso jornal, trazendo as principais atualizações do mundo corporativo brasileiro, a Petrobras divulgou um comunicado ao mercado indicando que não houve qualquer decisão da diretoria executiva e do conselho de administração sobre o processo de desinvestimento da Braskem. Notícia que nós trouxemos ao fechamento de mercado da sexta-feira e que motivou uma forte alta no ativo. Segundo a divulgação, as ações relacionadas à participação da estatal na Braskem exigem análise cuidadosa, com atenção à gestão de portfólio e devem ser conduzidas observando as práticas de governança e os procedimentos internos da companhia. A Braskem também reproduziu o mesmo comunicado nesta manhã. O movimento tenta conter os rumores e discussões sobre o possível aumento de posição da Petrobras na petroquímica Braskem após Jean Paul Prats ter levantado essa possibilidade em entrevista à imprensa. Com a fala, as ações da Braskem saltaram no pregão da sexta-feira e fecharam as negociações com alta de 7,33%. E olha só, mesmo com esses dois comunicados, o mercado não fica... eu com o mouse de novo aqui, vamos lá, a tecnologia rudimentar de seleção, cadê o touch? A gente já tem isso há tanto tempo que eu tenho que ficar usando aqui o nosso mouse. Vamos em índice Ibov, porque aqui o nosso Profit Pro ele traz todas as informações necessárias para você que busca informações do mercado financeiro. A Braskem continua entre as maiores altas, 4,09%. Será que o mercado está tão confiante assim desse reinvestimento, desse aumento de posição da Petrobras na Braskem? Será que essa é uma notícia mais positiva ou negativa? Será que é positivo para quem? Petrobras, inclusive, no dia de hoje está subindo, mas também tem
a alta na cotação do petróleo que pode estar contribuindo para esse feito. Vamos continuando aqui, o índice de confiança dos consumidores subiu 2,5 pontos em março para 87 pontos, conforme a divulgação nesta segunda-feira do Instituto Brasileiro de Economia da Fundação Getúlio Vargas. Em médias móveis trimestrais, o índice ainda mantém uma queda pelo quarto mês consecutivo, ao recuar 0,3 ponto para 85,8 pontos. O índice de situação atual avançou 2,7 pontos para 72 pontos, o melhor resultado desde outubro de 2022. Quando o índice atingiu 74,5 pontos. O índice de expectativas subiu 2,2 pontos para 98. E a Natura anunciou uma série de propostas para reformular o seu conselho de administração. Segundo o comunicado, a companhia pretende diminuir o número máximo de integrantes do conselho de 13 para 9 e reduzir em cerca de 32% a remuneração à diretoria. A reformulação é uma das medidas da companhia para restaurar a confiança de seus investidores. O Conselho propôs fixar a remuneração total de seus gerentes sêniores em cerca de 78 milhões de reais, valor inferior aos 115 milhões inicialmente observados em 2022. As propostas também contam com a extinção dos cargos de presidente executivo do Conselho de Administração e de principal executivo para criar o cargo de diretor-presidente da empresa. A proposta de mudança será votada em Assembleia Geral aos acionistas, convocada para o dia 26 de abril. Hoje pela manhã, a companhia também comunicou a renúncia de 5 membros do Conselho de Administração em um movimento de antecipação à decisão do dia 26 de abril. A renúncia só terá efeito a partir da data da AGO. A Natura aproveitou o documento para agradecer aos conselheiros que deixarão os seus cargos pelos, abre aspas, excelentes serviços e contribuições prestados, fecha aspas. E agora, para falar um pouco com a gente sobre esse movimento do Ibovespa, será que a Bolsa se recupera ou não? E também sobre um dos setores que esteve em grande foco no começo e durante esses últimos 2 meses do ano, que é o setor de construção. Gostaria de convidar Anderson Menezes, analista ali da Alkin Research. Seja muito bem-vindo à nossa programação. Agradeço imensamente por ter participado aqui conosco desse fechamento de mercado. É sempre um prazer recebê-lo aqui na BMC News. Prazer é todo meu, Gabriel. Boa tarde a todos, a audiência, equipe BMC. É um prazer estar de volta. Maravilha, Anderson. Será que nós conseguimos? Você enxerga algum viés positivo para o nosso Ibovespa? A gente está tentando, a gente está testando, está tentando voltar ali aos 100 mil pontos, mas existe essa força compradora para a nossa Bolsa de Valores? Há notícias positivas no radar que possam nos fazer voltar acima dos 100 mil pontos? Ou já que caiu, a gente vai demorar bastante tempo aí para voltar? Qual a sua opinião? Tem mais horizonte positivo ou negativo aí pela frente? Tem algo que possa gerar essa força para no nosso Ibovespa? Aí, se vai passar ou não dos 100 mil pontos é outra discussão, tem que ter bola de cristal, mas há essas notícias positivas no radar que possam gerar essa força compradora? Como é que está a sua visão para a nossa Bolsa de Valores neste momento? Perfeito, Gabriel. Acho que tem bastante pano para manga para a gente entender nesse assunto. Já queria primeiramente lançar uma pergunta para o chat e adivinhar. Quero ver quem adivinha vai ganhar um brinde aí da BMC que o Gabriel vai dar para vocês. Quero ver se a gente passar dos 100 mil pontos agora, qual que vai ser a festa de Bovespa, né? 5, a 8, a 10, né? Que a gente já teve tanta festa dos 100 mil pontos. Qual edição será nessa festa de Bovespa? Eu quero ver quem adivinha. Eu fui buscar essa informação hoje por curiosidade, mas acredito sim que a gente vai superar, né, mais uma vez 100 mil pontos. Não acredito, tá? Que a gente vai bater 80 ou 90 mil pontos aí, só se de fato as coisas desandarem muito. Eu tô até, hoje acho que é um dos momentos que eu tô mais otimista com a Bolsa recentemente, tá? Acho que é de fato o momento que a gente tem. É de fato uma situação ainda delicada, mas o cenário já está desenhado. Tá? Eu acho que isso é mais importante. Eu vejo 2 grandes catalisadores para a nossa Bolsa sair desse patamar e voltar a engrenar, quem sabe 115, 121 pontos, como a gente viu antes. O primeiro deles é o arcabouço fiscal. Tá? Acho que não é mistério nenhum, a BMC também tem reportado, acompanhado diariamente aí toda a evolução do caso e que deve ser apresentado, se não nessa semana, na próxima semana. Mas aqui vale um ponto de atenção, né? Não basta só ele ser apresentado, basta ser apresentado de uma forma que mostre que o governo está comprometido, né, com uma disciplina maior de gastos ali, né, e que não seja
nenhuma forma ali que não contemple educação, né, saúde fora do teto. Então, acho que se for apresentado e for algo que esteja na média de que agrade o mercado, agrade todo mundo, acho que vai ser sim muito positivo, porque vai ser um alívio muito grande, tá? Já que essa é uma preocupação atual do mercado. Tá, o segundo ponto, que acho que mais para frente até considera um plus, um bônus, que seria a reforma tributária, mas aí mais para o segundo semestre acho que vale a pena discutir, que seria sim, talvez um outro grande catalisador para levar o Bovespa mais adiante, mas por hora, né, seria essa questão do arcabouço. Né? Só que o que levou, né, o nosso Bovespa, porque estava ali 115 mil pontos, 114 ali em janeiro, né, para esse 97, 98 que a gente viu na última semana e está vendo agora. Né, foi o fluxo do investidor estrangeiro. Né, desde dia 16 de fevereiro a gente já teve o estrangeiro aí retirando mais ou menos, né, 8 bilhões da nossa bolsa. Tá? É muito dinheiro, né, lembrando que o estrangeiro representa ali 50, 55% do volume negociado na nossa bolsa, né, e ele era um dos últimos otimistas, né, aqui com a nossa bolsa. Né? A gente tem um investidor institucional, né, que estava tendo aí, né, saques, né, do pessoal de renda variável, né, por conta, né, de ter esse patrimônio um pouco mais disponível, um pouco mais líquido, né, o pessoal do multimercado, né, que buscou proteção internacional, proteção via dólar, proteção via renda fixa, e sobrou quem? O investidor estrangeiro, né, que é um dos que mais estava otimista com esse início do governo Lula, né, que por conta da maior atratividade, né, tanto da renda fixa americana quanto outros motivos, né, como a sensibilidade do mercado macro internacional, né, colocou esse dinheiro para casa de volta, porque como eu falei, né, em 22 ele colocou aí mais de 100 bilhões aqui no Brasil, então ele está trazendo um pouco esse dinheiro para casa. Então, tudo isso aí combinado, essa tempestade aí, né, que a gente está vendo aqui no nosso Bovespa, a gente, né, ficou nesse patamar de 98 mil pontos, e eu acho até, né, que está um grau que a gente não pode falar não tem como piorar, porque sempre tem como piorar, né? Vai que surge uma nova bomba aí nos próximos dias, mas eu tô otimista até como eu falei, né? O cenário tá desenhado. A gente tem esse arcabouço que deve ser anunciado nessa próxima semana, não como na outra. A Selic, acho que é um papo que a gente pode estender também, né? Deve cair por bem ou por mal, tá? Digamos assim, acho que se o Roberto Campos Neto não baixar, vão colocar alguém no lugar dele que é baixo, tá? A pressão em relação à Selic já tá se estendendo, né? Começou lá pelo Lula, né? Se estendeu ali para os membros do partido dele, agora tá, né, entre até formadores, o pessoal da Faria Lima falando muito sobre essa queda de juros, as empresas que a gente vai falar também no quarto tri, né, sofreram muito com despesas financeiras, né, custo de crédito, então assim, tá tudo pressionando ali, né, para cima do Campos Neto para baixar essa Selic, e o mercado, só para fechar aqui meu raciocínio, né, é algo que precifica, ele antecipa os movimentos, então a gente vai ter com certeza uma recuperação, né, assim que o mercado tiver essa visibilidade, que pode ser até sair amanhã na ata do Copom também, que acho que vocês vão cobrir aqui, certamente a gente vai estar ligado aqui na Alckmin, né, e o mercado precisa disso, dessa visibilidade sobre a queda da Selic, que acho que inevitavelmente deve acontecer entre julho e agosto, e também esse arcabouço. Esses fatores combinados aí, acho que a nossa bolsa pode seguir mais tranquila, salve, né, a ausência aí de surpresas negativas adicionais. A gente tá tendo uma surpresa por mês, né? Em janeiro a gente teve ali o finalzinho com a Americanas, fevereiro veio um monte de coisa, aí março vem com crise dos bancos, esperamos que isso tenha acabado, as surpresas tenham se extinguido, a gente tem aí um abril um pouco mais tranquilo, já que a gente está chegando no finalzinho do mês. Agora, Anderson, você mencionou uma coisa que eu acho bem curioso, nós estamos com essa briga, essa discussão sobre a Selic especificamente, e nós temos um mercado já as últimas divulgações, já há um bom tempo, indicando uma queda da Selic já para este ano, na forma, claro, do seu boletim Focus. Nós já temos o mercado indicando, a Selic pode ir para 12,75, 12,5, a gente já viu alguns fatores ali. Veio de 11, mas aumentou conforme o tempo passava. Você acredita que é necessária essa extensão da Selic em 13,75 até o final do ano? Quais seriam os impactos de uma redução para os valores que o mercado já está projetando? E se nós não cumprirmos essa agenda, essa diminuição até o final do ano, será que o mercado vai ficar mais pessimista porque não atingiu as suas perspectivas ou mais otimista porque a inflação vai estar controlada? Como que faz essa balança? O que o mercado quer neste momento? O que a gente pode tirar desse raio-x? Porque a gente tem 13,75, ainda uma inflação persistente, nós tivemos um aumento em fevereiro de 0,84 que veio acima das expectativas, ou seja, o Banco Central sempre reforçando essa necessidade da manutenção dos juros e até o mercado já pedindo agora um pouquinho menos. Para quem negocia ali títulos futuros de juros aqui no Brasil, está pedindo mais, mas o mercado como um todo, quando vai dar a opinião no Fox, está pedindo menos. Como é que funciona essa balança? O que o Banco Central teria de fazer para equilibrar essa situação até o final do ano?
Sim, perfeito, Gabriel. É a dúvida, né? De todo o Banco Central do mundo, acho que até comparativamente aqui nos Estados Unidos, acho que tem uma situação muito mais difícil, até por conta de toda a crise bancária lá fora. Aqui a gente tem, né, só esse problema entre inflação, né, e juros, né? Só recapitulando aqui para toda a audiência, né? Os juros altos servem para conter a inflação, né? E se a gente deixa os juros mais baixos, né, a gente deixa a inflação correr um pouco mais solta. Então, essa é a dúvida de todo o Banco Central do mundo, né? E sempre é o mais importante tentar achar esse ponto de equilíbrio. Tá? E por hora, né, a gente tem até uma inflação controlada, entre aspas, aqui certamente, né, depois de tanta gente sofrer nos últimos meses, porque o Banco Central foi muito agressivo aí, né, na sua escalada de juros de 2% para até 3,75%. Hoje, a curva de juros, eu estava olhando hoje de manhã, né, a nossa curva de juros está precificando em média, né, um corte de 159 bips na Selic até o final desse ano, né, mais para ele para o segundo semestre. Né, então isso elevaria a Selic a 12,10% no final do ano, que já é um corte bem considerável. Tá? Agora a pergunta de $1 bilhão, né, será que o Banco Central deve cortar ou não, né, diante de toda essa pressão? Que por essência, a nossa análise, minha análise aqui na Alkin Research é de que isso deva acontecer no melhor cenário, aliado, né, maior segurança nas contas públicas, né, porque não adianta o Banco Central cortar juros, né, e o governo, né, gastar ali adoidado, porque de fato isso vai se transformar em um outro problema que vai ser, no caso, uma inflação mais aguda lá na frente. Né? A gente pode não ver de imediato, mas lá na frente com certeza vai ser uma inflação um pouco mais acentuada, e isso vale a gente destacar. Tá? Como eu falei que as coisas estão encaminhadas de certa forma para que se resolvam, né, a gente tem um arcabouço positivo, e que isso fique bem interessante, eu acho que vale a pena só a gente destacar um outro ponto de que por que o Banco Central ainda não baixou os juros, tá? Porque nos últimos 2 anos, basicamente, tá? No ano passado, pelo menos com certeza, o Banco Central não foi capaz de atingir a sua meta da inflação. Tá, então você no seu trabalho certamente tem, né, o Gabriel, todo mundo do BMC, ou nossa audiência no seu respectivo trabalho, né, tem uma meta ali no seu trabalho que certamente deve ser alcançada, e a do Banco Central é ter a meta de inflação. Tá, ele tem que cumprir com a meta de inflação, que ele todo ano ele fala lá, olha, eu tenho que atingir aqui 3,25%, mais ou menos 1,5%, e aí, né, ele vai, né, mapeando os juros dessa forma até para conseguir ter essa meta. E só que o problema agora é que a meta também está sendo discutida. Muita gente aí, né, até o Rogério Xavier da SPX, né, falou recentemente, né, que chamou bastante atenção para esse assunto, de que a meta, né, ela deve ser subida. Tá? Porque não é compatível aqui com o nosso país a gente ter uma meta tão baixa de cerca de 3,5%. Tá? O Lula também já falou bastante sobre isso, e é provável que em junho desse ano a gente tenha essa meta revista. Tá? O Campos Neto não descartou não concordar, né, com essa meta. Ele falou assim, a gente tem que ver cada cenário ao cenário, então ele está aberto também a rever essa meta. Então acho que é um outro ponto que vale a pena destacar. E por que eu estou falando isso da meta? Porque para o Banco Central baixar os juros é muito mais fácil, né, se ele tiver uma meta um pouco mais tranquila, porque hoje ele está fugindo da meta dele, tá? Aqui no limite superior seria cerca de 5%. A nossa inflação projetada para esse ano está em 5,6%, 5,8%, se eu não me engano. Tá? Então, o Banco Central, né, fugindo da meta, né, ele já também tem mais dificuldade de baixar juros. Fala, poxa, eu já não estou cumprindo aqui com o meu trabalho, né? Eu vou baixar juros e fica mais difícil ainda, né, para eu controlar a inflação. Então, essa meta sendo revista para um pouco mais flexível, né, mais para cima ali, é mais fácil que ele tenha esse espaço para cortar os juros e fazer o trabalho dele, tá? Isso acho que é bem importante a gente considerar, que o mercado até parou de falar recentemente. Então, esse fator ali da meta ser vista no meio do ano, acho que vai ser bem positivo e também bastante provável. E como eu falei, só fechando com o raciocínio, se ele deve ou não, né, baixar juros, eu acredito que sim, deve ser feito, mas de forma bem lenta e gradual. Então, acho que o mercado ele tem que sentir bastante, né? Tem que ser esse feedback do governo, né? Até por conta do comunicado do Copom, o último foi bastante duro, né? Porque ele não tinha nada concreto ainda com relação ao arcabouço, né? Tendo essa canetada ali mais firme do arcabouço nessa disciplina do governo, ele vai ter aos poucos, né, maior segurança para poder, né, baixar os juros e tudo fluir mais constante. Mas sobre a inflação em si, eu não acho que é uma preocupação tão maior, tá? Acho que o IPCA 15 mostrou alguns núcleos um pouco mais tranquilos, a gente vai ter o IPCA em breve sendo divulgado também, mas eu acho que um fator para a inflação, acho que é bem tranquilizador, é esse petróleo que a gente está vendo a $75, né? Acho que isso é muito tranquilizador, o câmbio de certa forma está bem comportado, então acho que o horizonte para a inflação mais para frente é bem positivo, o que deixa o Banco Central um pouco mais confortável em cortar esses juros.
Maravilha, Anderson. Inclusive, você mencionava essa questão do custo financeiro que está pegando pesado com os resultados das companhias. A gente vê ali as companhias todas reportando ali problemas com as suas dívidas, com os custos financeiros, o quanto que elas estão pagando de juros. Nós temos um setor que é bem impactado, tanto diretamente ali no seu caixa, nas suas operações, quanto nas vendas para o seu público, que é o setor de construção. Nós temos um cenário aqui, eu abri o nosso mapa anual, só para o pessoal dar uma olhada, que está bem dividido. Para quem apostava no setor de construção como uma salvaguarda para este ano de 2023, até uma boa recuperação, a gente tem companhias de um lado, companhias do outro, todo mundo meio dividido. De um lado nós temos Gafisa, claro, tem as dinâmicas próprias, nós temos uma grande briga com Gafisa, que é outra história, a gente deixa para uma outra conversa. Nós temos JHSF, 23% de queda, nós temos Moura do B, 16% de queda, RNI, nós temos 19% de queda, Trisul, MRV, Ezetec, Melnick, todo mundo destinado negativo, isso o agregado anual. Do lado positivo, nós temos Plano e Plano, 42,46%, Tenda, 16,82% e 12% para Lavi. O que está pesando para ambos esses lados aqui do nosso setor de construção? Quais são as perspectivas? Nós apostávamos na construção civil como uma salvaguarda para o governo Lula. Tinha gente colocando ali nas carteiras, não, esse é o kit Lula e o kit Bolsonaro. Nós já tínhamos essas duas carteiras ali sendo discutidas no ano passado. Educação e construção faziam parte dessa possibilidade da eleição de Luiz Inácio Lula da Silva. Você acha que a gente ainda tem muitas perspectivas positivas para o setor de construção? Ou questões como a cotação ali dos principais materiais utilizados, a inflação, esses custos financeiros ainda devem pesar muito nos caixas, nas operações dessas companhias. Como que está a sua visão especificamente para esse segmento, esse setor? Claro que ele é bem dividido, né? Nós temos alto padrão, médio padrão, nós temos baixíssimo padrão. Como que está a sua visão para esse setor como um todo, com esse cenário que está posto no momento? Perfeito. O setor de construção ele tem uma série de problemas, né, na verdade, que ele tem passado e calhou de serem todos ao mesmo tempo, até por isso que a gente está vendo desempenho bem ruins aí em sua maioria. Tá? O que eu gostaria de destacar, né, você falou do custo de construção, que logicamente, né, o aumento do custo do aço, até que acho que se normalizou um pouquinho, de viga, vergalhão, né, um monte de coisa ali que é usada na construção, que no último ano, né, teve um aumento muito expressivo e por hora, né, a gente até viu uma redução. Só que a gente tem que lembrar, né, que o ciclo de vendas ali, né, o que a companhia está faturando hoje é de um imóvel que ela vendeu, né, que ela construiu ali um ano e meio atrás. Tá? Então é lento, tá, essa tradução nos resultados, até por isso que o quarto tri agora foi muito machucado, então a gente deve demorar aí nos 4 ou 3 trimestres até a gente ver, né, uma margem, né, um resultado das empresas que traduza, né, um alívio em relação à pressão de custos. O segundo ponto, que é a demanda, a gente sabe, né, que a maioria da população está e economicamente um cenário um pouco mais difícil, né? Um terço da população, né, endividada, então, né, as coisas, né, em relação à demanda também estão mais difíceis, até porque a oferta estava bem elevada em relação à construção, principalmente aqui em São Paulo, tá? E só que a gente teve ao mesmo tempo, né, com todos esses problemas, a gente teve, né, a parte de construção de baixa renda sendo uma grande aposta para o governo Lula, tá? Assim como educação ali por Cogna, e Dux, tá? Então a parte de construção, acho até que a MRV, né, se a gente pegar os últimos 7 dias aí, né, até deu uma escada boa, né, ontem e hoje acabaram realizando um pouco, mas eu acho até que é um grande catalisador sim, tá? Só que nada disso vai adiantar se a gente não tiver agora uma Selic, né, um custo de financiamento para as empresas também um pouco mais tranquilo, tá? Pode estar tudo perfeito o cenário que se essa Selic continuar nesse patamar de 13,75, 14, 13%, a duplo dígito, né, vamos falar assim, vai ser bem difícil para essas empresas, até porque dificulta, né, para a pessoa ali, para o comprador desses imóveis, né, fazer tanto empréstimo quanto para a construtora, né, fazer os seus novos imóveis. Então, né, esse conjunto ali, pode ser tudo orquestrado para dar certo, mas a Selic nesse patamar, eu acho que ainda vai travar muito esse desempenho. E como eu falei, né, é gradual, né, mesmo que a Selic baixe hoje, né, para a empresa MRV, Plano e Plano, tendo o que for pegar, construir, né, conseguir captar recursos mais baratos e fazer o imóvel e vender, isso se traduzir em resultado, demora aí, né, no mínimo 4 ou 8 trimestres, tá? Então é lento,
Tá, o que a gente está vendo agora, de fato, foi bem ruim, né? Mas o mercado, como eu falei, sempre precifica para frente. Então, acho que é por isso que a gente vê alguns movimentos positivos. Só falando um pouquinho de JHSF, né? E outras até de alta renda, né? Que teoricamente deveriam sofrer menos, porque é um público, né? Um pouco mais que tem um poder aquisitivo um pouco melhor, né? A JHSF especificamente é uma empresa que tem, né? Para quem não sabe, sua parte de incorporação, tem também shopping, restaurante, né? Aeroportos, né? E uma série de coisas ali que complementam o seu portfólio. Tá, e a JHSF é uma empresa que vinha, né, já há alguns trimestres, né, tendo a sua parte de incorporação um pouco mais fraca, e por último a gente viu também esse desempenho ruim se estendendo para esses outros setores, por isso que eu acho que o da JHSF foi um dos piores resultados aí que a gente viu recentemente nesse quarto tri. Tá? E não tive a oportunidade de acompanhar todas as empresas, tá? Mas eu acho que é uma característica assim bem relevante, né? Baixa renda está sofrendo mais aí um pouco maior intensidade, mas alta renda, né, que seguiu bastante resiliente, tem sofrido um pouco mais ainda que em menor escala, tá? Mas eu acredito que haja uma recuperação, mas em resumo, tudo vai depender dessa Selic baixar. Maravilha. Inclusive, o MPK está lembrando aqui, falando que aprendeu algumas coisas com o nosso BMC Business quando a Cury participou da nossa programação. A gente entrevistou os executivos da Cury e eles mencionavam que aqueles imóveis entre a faixa 1 e a faixa 3 dos planos de habitação, eles não trabalham com esses imóveis, atuam ali da faixa 4 em diante, mas os imóveis entre faixa 1, faixa 2, faixa 3, que estão dentro dos planos de habitação, eles têm uma taxa de juros ali aplicada para a aquisição desses imóveis que é diferenciada do restante do mercado. Essa diferenciação é suficiente para falar que essas empresas de baixa renda estão no momento isoladas, estão blindadas a essa alta da Selic, ou ainda é muito preocupante e os investidores que estão entrando com esse intuito, falando, não, eu vou me posicionar em ativos que estão um pouco mais salvaguardados dos altos juros. Ele tem que ficar mais preocupado, olhar com um pouco mais de cuidado, porque também tem interferência, o setor ainda sofre com muita dificuldade. Até para a gente especificar e entrar mais nesse assunto de baixa renda e quais os riscos, né? Quais os fatores que o investidor deve observar, deve olhar antes de investir nesse tipo de ativo. É perfeito. Acho que o mercado vai muito de momentum, tá? Acho que não tanto varejo quanto construção civil, né? São setores aí que vão andar muito quando a gente vê, seja amanhã na ata do Copom, né? Ou na próxima, ou na segunda reunião subsequente aí do Comitê de Política Monetária do Banco Central, é quando a gente vê, olha só, vai baixar e a gente conseguir enxergar ali mais ou menos onde é que é. O mercado já vai começar a precificar, falar assim, opa, Magalu, Via, sei lá, varejo como um todo, MRV, Tenda, vão ter uma melhora ali, o pessoal já atualiza, né, o valuation, e já consegue enxergar uma companhia melhor lá na frente, e aí tudo se encaminha. Por hora, acho que o mercado ainda está preferindo, né, ficar um pouco mais cauteloso, como a gente viu, né, o IPCA está 98 mil pontos, então não são só essas empresas, né, é como um todo, o mercado está mais cauteloso. Se a cautela predomina, eu acho que predomina ainda mais para esse tipo de setor. Lógico, como você falou, né, eles têm alguma modalidade de captação mais baixa, mas eu vejo que ainda é um custo bem elevado como um todo, né? Você está falando talvez de 10% ao ano ali, né? É bem difícil a gente mensurar exatamente, porque cada pessoa, né, que for captar empréstimo ali para ter seu imóvel tem um perfil, mas ainda, né, com a Selic é muito difícil ter um custo muito atrativo, tá? A gente falava aí, né, antes da Selic, o pessoal conseguia fazer um empréstimo a 7%, 6% ao ano, tá? Quando a Selic estava mais baixo. Então agora, eu acho que ainda não é o momento. Tá, mas com certeza já está um potencial muito mais alto de recuperação. A RV, por exemplo, né, para ela voltar no patamar médio que ela estava ali alguns meses, um ano atrás, né, ela precisaria subir pelo menos 100%. Tá? São empresas que estão bem depreciadas, negociadas aí a 0,3, 0,5 vezes, né, o seu valor patrimonial, o valor líquido dos ativos. Então, de fato, são empresas que estão bem interessantes, né, mas que tendem a melhorar, até porque, como eu falei, né, ao que tudo indica, a gente já está bem próximo dessa redução da Selic, que eu acho que assim, é um ponto central para tanto o setor de construção quanto o varejo. Lembrando aí que se a companhia não sofre com a venda dos seus imóveis ali por conta da taxa de juros, ela sofre também no seu custo financeiro, né, gente? Não é uma coisa que isola a outra, a gente tem que tomar cuidado, olhar para o todo, não olhar somente para a venda ali dos imóveis objetivamente, mas também para os custos financeiros da companhia, que são sempre muito importantes e estão fazendo preço nesses últimos resultados.
Última perguntinha, até porque eu sei que você está com o tempo um pouco apertado, a gente também está aqui com o tempo curtinho. Nós tivemos a MRV e a EZTEC envolvidas em algumas boas notícias, inclusive tiveram boa movimentação em alguns dias atrás. No programa Pode Entrar aqui da Prefeitura de São Paulo. Os ativos eles tiveram ali participação, foram selecionadas algumas unidades. Você acredita que esse programa em si, ele possa ser uma virada de chave ou ainda todas essas questões, elas dificultam a recuperação imediata desses ativos? Você mencionou que não é um bom momento, ainda não é um momento, a Selic ainda está muito alta, os planos ali de habitação, pelo menos esses focados na cidade de São Paulo, que selecionaram algumas unidades dessas companhias especificamente, eles podem gerar um otimismo maior no mercado, porque a gente viu os ativos ganharem valor e agora perderam de novo. Então, foi um movimento diário, foi um movimento imediato e aí devolveram esse valor. Como é que você está observando essa participação da Prefeitura de São Paulo, essa participação dos planos habitacionais nas operações dessas companhias? Perfeito. A MRV acho que foi a segunda empresa a maior ter abocanhar, né, nesse leilão aí realizado recentemente. As ações de fato, né, subiram, né, no boato, né, na expectativa e até realizaram um pouco, né, para a MRV em si, se todo esse valor ali pudesse ser convertido já diretamente em caixa, o que não é o caso, né, a gente teria logicamente uma alavancagem, né, sendo bem reduzida, tá? Mas diante de políticas, né, contábeis aí, né, a empresa só deve conseguir abater isso e levar isso como um caixa mais lá para frente. Então, o mercado acabou, né, digerindo isso um pouco dessa forma, né, viu que não é tão imediato assim, mas a MRV, né, levanta preocupação com relação à sua alavancagem, né, porque tem os covenants, né, que são faixas ali que ela tem que cumprir de tanto de endividamento que ela não pode estourar, né, tanto para cima quanto para baixo, né, que a empresa está um pouco mais desconfortável, né, esse quarto tri levou a MRV, né, para um nível um pouco mais desconfortável de dívida, tá, e a expectativa até com esse leilão que foi realizado, que ela pudesse, né, ter recursos aí, né, para poder fazer vendas e ter um conforto contábil e financeiro um pouco maior, tá? Então, acho que é positivo assim como um todo, tá? Até porque a MRV foi uma das que teve, né, maior presença ali, né, na companhia, até que eu não cheguei a acompanhar, sendo bastante sincero com você, Gabriel, mas eu acho que sim, é uma medida bem positiva, né, que deve injetar, mas tudo depende da demanda, também não adianta só as empresas conseguirem ter o terreno, fazer prédio construir, se depois a demanda não for resiliente, então a gente vai ter que guardar com certeza um pouquinho para ver como é que isso vai sair também em vendas. Maravilha, gostaria de agradecer imensamente a sua participação hoje no nosso fechamento de mercado, seja sempre muito bem-vindo na programação como um todo da BMC News, é sempre um prazer tê-lo por aqui, viu, Anderson? Um prazer também falar com você, estar com todos aí. Espero voltar mais vezes, Gabriel. Um grande abraço. Maravilha. Um abraço a ti. A gente vai para um rápido intervalo. Na volta tem Fio Soares aqui na nossa programação. Grande Fio lá da Orama, para a gente bater um papo sobre educação. Então, dois setores que faziam parte desse grande kit Lula. Agora, construção, daqui a pouco educação. Mas daqui a pouco a gente volta depois do nosso intervalo comercial. Fala pessoal, aqui quem fala é Marcos Saravalho, sou estrategista-chefe de investimentos aqui da Sarinvest e eu te convido para você ver e ouvir o nosso SaraCast, nosso podcast semanal, onde eu trago grandes nomes do mercado, gestores, profissionais, empreendedores aqui para bater um papo super descontraído sobre grandes oportunidades de investimentos, beleza? Toda quarta-feira aqui na BMC News, beleza? Te espero lá, até mais, tchau! Somos pioneiros na oferta de derivativos de balcão, com mais de 20 anos de know-how e uma vasta experiência de atendimento de clientes em mais de 140 países. Temos o orgulho de oferecer uma infraestrutura de negociação de última geração para que os nossos clientes tenham a melhor experiência de negociação possível.
Estamos de volta com o BMC Top News, fechamento de mercado na nossa telinha, faltam apenas 4 minutos para encerrarmos as operações aqui no Brasil. Neste momento, 0,84% de alta. Parece que não vai ser no dia de hoje, só se algum milagre acontecer. Nos próximos 4 minutos, a Bolsa der uma disparada e recuperar os 100 mil pontos. Neste momento, 99.658 pontos. Então, um pouquinho distante, faltam aí pouco mais de 300 pontos para nós batermos esses 100 mil pontos. Será que amanhã nós continuamos esse movimento de alta ou será que algum outro banco internacional vai fechar as suas portas, vai ter problema com as suas operações e aí sim vai todo mundo para baixo? É Estados Unidos, é Ásia, é Europa e também aqui o nosso Brasil acaba acompanhando esses movimentos gerais das bolsas internacionais. Não foi no dia de hoje, nós apostávamos aí durante todo o dia, tinha gente falando, não vai bater de jeito nenhum, parece que vocês por enquanto, acertaram. Lembrando, temos o aftermarket a partir das 5h30, 0,84% de alta para o Ibov, 99.658. Contratos futuros de dólar neste momento, negociando a 0,83% de queda. Nós temos aqui um preço de R$ 5,21 para a cotação do dólar. E agora, olha só, a Copel interrompe a produção de energia em unidade geradora da usina Foz de Areia. Veja agora esse e outros destaques do mundo corporativo. Acompanhe. A Enalta anunciou o início da produção em um novo poço localizado no campo de exploração de Atlanta. A produção atual é de 9,7 mil barris por dia e, segundo a companhia, está em processo de aceleração que deve se encerrar neste fim de semana. Esse é o primeiro de 3 novos poços perfurados no último mês. O restante dos poços devem ficar prontos ao longo do ano e serão conectados aos poucos à plataforma. E uma das unidades geradoras de energia da usina hidrelétrica de Foz do Areia, no Paraná, teve sua operação reduzida por conta de uma avaria isolada no anel de desgaste superior do rotor da turbina. Segundo a Copel, companhia que controla as operações da usina, essa unidade permanecerá indisponível para reparo e para realização de diagnósticos sobre a causa do ocorrido. Os impactos financeiros do problema serão divulgados somente após a conclusão desse trabalho. Já as montadoras Volkswagen e General Motors iniciaram nesta segunda-feira os períodos de férias coletiva para cerca de 5 mil colaboradores em fábricas em Taubaté e em São José dos Campos, ambas no interior paulista. As paralisações também acontecem em unidades da Hyundai, Mercedes-Benz e Stellantis. As companhias acompanham a desaceleração do mercado de automóveis no Brasil e também a persistente instabilidade na cadeia de produção e utilizam as férias coletivas para tentar equilibrar suas operações. E agora, para bater um papo conosco sobre o mercado acionário, especificamente sobre o setor de educação, Phil Soares, chefe de análise de ações da Orama, seja muito bem-vindo ao nosso fechamento de mercado, ao BMC Top News. Muito obrigado pela atenção. Olá, sempre prazer estar aqui com vocês. Tudo bem com você, Daniel? Sempre bem. Se falar que tá ruim, piora, né, Phil? Vamos ver, esse Bov vai ou não vai, tem uns movimentos um pouco estranhos. Rompemos os 100 mil pontos aqui para baixo, então fechamos a semana passada de forma meio negativa, mas claro, sempre bem, porque se falar que tá ruim, piora. E aí, falando de companhias e setores aí que estão vivendo algumas dificuldades, eu gostaria de falar especificamente sobre o setor de educação. Nós tínhamos essa expectativa positiva há pouco tempo atrás, inclusive o setor de educação incluso ali em alguns planejamentos de casas de análises, de grandes analistas, falando, kit Lula, nós temos educação, nós temos construção e alguns outros setores especificamente. Nós falávamos sobre a construção em si, que tem esses resultados um pouco mais demorados, você tem que começar o projeto, você tem que fazer as vendas, as reservas dos projetos, aí você vai faturar ali muito para frente e isso demora muito. Agora, com educação, nós vimos fazer bastante preço no IPCA divulgado para o mês de fevereiro. Normalmente, nesse comecinho de mês, nesse comecinho de ano, nós temos as atualizações das matrículas escolares, das matrículas ali das universidades. No entanto, o setor de educação deu aquele belo respiro no começo de mês e agora vai reduzindo os seus movimentos. Nós temos ali os principais ativos, inclusive divulgando resultados não tão atraentes. Há expectativa positiva para uma recuperação rápida do setor de educação? Quais são os principais problemas que devem ser enfrentados por essas companhias neste momento que parece ser instável para todos os setores aqui da nossa Bolsa de Valores?
Daniel, a nossa perspectiva aqui para a educação no curtíssimo prazo é negativa, né? A gente tem aí uma deterioração muito forte, né? Uma perspectiva de deterioração muito forte no cenário macro Brasil e educação, no final, é muito ditado por macroeconomia mesmo, por renda disponível. É claro que essa notícia aí de uma possível volta do FIES é muito importante, né? Mas o que a gente está observando ao longo desse ano que vai entrar agora, né, de perspectiva, é muito do que a gente observou aí desde nos últimos anos, né, de uma deterioração de capacidade de compra da população, um desinteresse aí em cursos presenciais, né, especialmente aqueles que não são medicina, né, aquelas nichos de saúde, que são nichos que têm uma renda mais avantajada, ou então direito. Tem alguns nichos ali bem específicos que têm uma rentabilidade melhor por parte do aluno, né, uma perspectiva de salário mais avantajada, ou que a faculdade tem uma marca melhor. O que a gente está vendo aí em termos de bolsa é Edux, né, Edux depois daquela não fusão com a Croton, que veio a ter uma estratégia muito acertada ali, né, de foco em medicina, de foco no IBMEC também, que é uma marca super competente, aí uma marca consegue um prêmio de ticket muito bom, e também com uma melhora muito grande aí no online, né, Edux, que veio com a competição do online muito forte e conseguiu se posicionar ao longo desses 5 anos aí que passaram de uma forma muito boa, na nossa opinião, tá? Esse é um ponto importante. Edux, e tem também a Ânima, né, que tradicionalmente aí é uma operadora que já tem uma estratégia de marcas fortes, né, marcas locais. A gente gosta bastante de Ânima também, são duas empresas que a gente vê com muito bons olhos em termos de estratégia. Mas é claro que é um setor que depende muito de cenário macro e não imaginamos assim, não visualizamos uma melhora muito expressiva de captação e de números aí nos próximos trimestres. Perfeito. O Edux, inclusive, apresentou seus resultados, teve um bom desempenho na Bolsa de Valores nos dias seguintes. Cogna foi o contrário, então o Edux estava ganhando bastante valor, Cogna estava despencando. E agora, Ânima, nós temos a divulgação dos resultados esperada para esta semana. Tem algum ponto específico que é mais chamativo ao olhar dos analistas, algo que é esperado para essa divulgação de resultados, que se for frustrado ou se surpreender positivamente, pode gerar uma boa movimentação para o papel? Tem algum grande fator aqui esperado para o quarto trimestre? Ou normalmente os quartos trimestres das companhias de educação, eles são ali de resultados operacionais um pouco mais mornos, por, claro, ter aquela sazonalidade muito forte? Como que a gente pode olhar para essa divulgação que está prestes a ser efetuada pela Ânima nos seus resultados operacionais? Daniel, exatamente isso que você mencionou, né? O segundo e o quarto trimestre são sazonalmente aí os mais fracos, né? Porque você não tem um período de captação. O terceiro tri tem alguma força, mas é o primeiro tri mesmo que é o trimestre que todo mundo quer observar, porque a maior parte dos alunos que entram no início do ano. A nossa expectativa é de que o trabalho que está sendo lá continue sendo bem feito, né? Não é de números fortes, mas é de um avanço aí na captação de sinergia junto com a aquisição da Laureate, né, que foi feita tem alguns anos, e eles têm captado essas sinergias aí de uma forma progressivamente muito boa. É uma equipe que está acostumada a fazer M&A, está acostumada a fazer aquisições aí, talvez não do tamanho da Laureate, né, mas vamos ficar com certeza de olho para o número de sinergia, para ver se continua andando na direção certa, né, despesas, custos. A Ânima é uma instituição que priva muito pela qualidade do ensino, então nem sempre o corte de custos vem conforme a gente esperava, né, especialmente no momento que a gente está passando agora, mas também não é o primeiro trimestre que a gente está passando dificuldade, então vamos observando. Outro ponto também que é de extrema importância, especialmente no caso da Ânima, é o endividamento, né? A Ânima, que contraiu um endividamento muito alto para fazer a aquisição da Laureate, agora tem trimestre a trimestre que tem uma resposta aí nesse endividamento, melhorar o endividamento total, melhorar a despesa financeira, porque com a virada dos juros aí, o endividamento tem sido um ponto muito relevante, né? O ponto positivo é que o preço da Ânima na bolsa, né, do setor como um todo, mas da Ânima especificamente também, está muito descontado, né? Então, realmente está o preço das educações, empresas de educação, inclusive da Ânima especificamente, comparando com os pares lá fora, tá bem descontado, né? Eu gosto muito de comparar a Ânima e Estácio com a Afya, né, que seria aí mais ou menos metade do tamanho, falando em termos de vaga de medicina, e só a vaga de medicina já está valendo mais do que a Ânima toda, então um contraste muito grande. Maravilha. E aí, por exemplo, a gente fala sobre esse primeiro trimestre.
A situação no Brasil não está muito legal para esse primeiro trimestre. Os juros estão altos, você mencionava esse desgaste ainda na procura, na demanda por formação ali, especializações, principalmente aquelas que não são medicina, não são direito, que tem um ticket um pouco menor. Você mencionava essa importância, essa sazonalidade muito forte do primeiro trimestre. A gente tem como fazer já dá 2023 como um ano ali de estabilização, mais um ano difícil para o setor de educação. Qual que é a importância desse primeiro trimestre para a visão do analista para o restante do ano como um todo? Ou seja, só olha para o primeiro trimestre, depois ali nos outros trimestres você olha detalhe, olha o endividamento, olha ali uma pequena coisinha de operação, mas o foco mesmo da geração de receita é primeiro trimestre e o restante não importa. Como funciona essa divisão, principalmente para quem está nos acompanhando neste momento, entender a importância da divulgação dos resultados desse quarto trimestre e ficar aguardando, claro, para a divulgação do primeiro trimestre que já está se encerrando agora no finalzinho de março. Com certeza, o primeiro trimestre tem uma componente que os outros não têm, né, que é o número de captação, mas os demais semestres têm componentes muito importantes, os trimestres, né, tem componentes muito importantes também, como por exemplo a retenção, né, o churn de alunos, para você saber se não está saindo aluno, se a empresa está conseguindo reter, os alunos estão conseguindo receber, se não está tendo inadimplência. Então, é como se você tem assim, como se fosse a assinatura de um contrato, né, o contrato ele tem uma vigência, e aí você vai saber no primeiro trimestre a quantidade de contrato que foi assinado ali, a quantidade de receita que a companhia, em teoria, vai receber. Mas é muito importante saber se essa teoria aí vai se concretizar na prática, né? Então você tem aí determinadas companhias melhorando inadimplência, melhorando captação, melhorando retenção, outras piorando. Esse é uma componente muito importante, né? A retenção e a inadimplência nas educacionais. E aí o que a gente vê é o mais tradicional, né? A educacional, né? Com as marcas mais fortes, com o ticket mais forte, com a marca mais consolidada, com o nome mais reconhecido do mercado, é aquela que tem a melhor retenção e a melhor inadimplência, com certeza. Maravilha. E aí, por exemplo, especificamente sobre essa questão de ensino digital, nós temos algumas marcas que são posicionadas ali de forma muito forte, de forma muito enfática, no EAD, na educação digital, no ensino digital. Isso foi muito procurado durante a pandemia de Covid-19, como foi também ali o varejo digital, o e-commerce, como outros ali, plataformas de streaming. Só que neste momento a gente vê as companhias de varejo tendo as suas dificuldades, as plataformas de streaming, Netflix, Disney, nós temos a Amazon também cortando ali seus funcionários para equilibrar as suas contas. Essas companhias mais voltadas à educação digital, ao EAD, como nós comumente chamamos aqui no dia a dia, elas podem ter problemas com essas operações, elas já estão tendo problemas com essas operações. Agora, muito mais uma conversa de cenário, de perspectivas para a educação digital, ou não, ou você já vê uma mudança fundamental aqui no modo de ensino para os brasileiros, e os brasileiros estão adotando muito mais essa educação digital do que efetivamente a educação presencial, quando não aqueles cursos que são obrigatoriamente presenciais, como você mencionava, medicina, nós temos também direito, que você falava também muito procurado. Como é que você está enxergando esse comportamento do consumidor brasileiro quando a gente fala, claro, especificamente de educação? A tendência, né, tanto por parte do consumidor brasileiro, mas também por parte da oferta, né, a gente está vendo aí as principais companhias educacionais irem muito para uma tendência do híbrido, né, então colocar uma componente online num curso que seria presencial, né? Se você pensar assim, em termos de vertical, você tem o online puro como sendo hoje o produto de entrada, né? O produto ali de ticket mais baixo, que é o produto que está disponível para a situação de pessoas aí que tenham uma restrição orçamentária maior, enfim, que não consigam fazer a aquisição aí de um produto presencial, mas o aluno hoje em dia ainda dá preferência para o produto presencial, né? É mais comum que o online também seja muito usado por uma pessoa que já é adulta e precisa conciliar com o trabalho, enfim, tem situações de nicho aí que são importantes para o online, mas eles têm mercados aí que são segmentados de uma forma distinta, e a substituição geralmente ela só acontece, né? Vamos dizer assim, o cliente do presencial, ele só desiste do presencial e passa a comprar online numa situação de deterioração econômica, que ele não tenha mais a renda para consumir aquilo. O mais tradicional é que a gente tenha os dois nichos separados. E as empresas, né, cada vez mais disponibilizando serviços online para o aluno que é de presencial como um diferencial competitivo aí. Afinal de contas, o
o online, né, ele tem uma vantagem que ele é facilmente escalável. O custo que você pagou para gravar uma aula, a aula está lá gravada, é o mesmo serviço que você pode prestar para 1.000, 10.000, 100.000, 1 milhão de alunos. Então, é sempre vantagem você oferecer esse serviço para cada vez mais alunos, e a tendência, na nossa opinião, vai ser essa, né? Vai ser o offline, né, o presencial, sendo um produto consolidado, talvez ainda perdendo um pouco mais de espaço, né? Então a gente acredita que possa perder um pouquinho de espaço ao longo dos anos, né? Especialmente nesses currículos aí que tem uma vocação não tão presencial, né, em termos de conteúdo, né? Humanas, esse tipo de viés, né? Mas sempre com viés de ter também o serviço online, que agora passa a ser um diferencial nesse nicho, né? E aí, alheio a essas duas verticais, tem os cursos premium, né? Que seguem a mesma dinâmica anterior, né? Então, o curso premium a gente vê pouca mudança, né? Claro que tem a complementação aí com o serviço online, mas equilíbrio de oferta e demanda, dinâmica de mercado, a gente vê parecida. Maravilha. Por isso que eu deixei até a provocação aqui no nosso GCzinho. Você não está vendo, mas está aparecendo na nossa programação ao vivo. Todo mundo fala, escutei muitas vezes na minha vida, educação, melhor investimento. Será? Aí a gente traz, claro, para a Bolsa de Valores e traz todas essas discussões, essas ponderações, essa discussão sobre esse cenário de forma completa com os melhores especialistas do mercado. Por isso que eu gostaria de agradecer imensamente a sua participação no dia de hoje. Se eu só aproveitar uma última perguntinha, eu sei que a gente ainda tem alguns minutinhos sobrando. Não é sobre educação, quero trocar totalmente o nosso assunto, mas nós tivemos uma notícia interessante no dia de hoje, foi sobre a reformulação do Conselho de Administração da Natura. Nós já comentamos algumas vezes com você sobre a Natura. Na última divulgação dos resultados, o mercado não reagiu bem mal à divulgação, então perdeu bastante valor ali o ativo de Natura. Como que está essa cabeça? A Natura tenta fazer alguns movimentos para tranquilizar os investidores. Agora muda a estrutura do Conselho de Administração, de 13 conselheiros ali para 9, se eu não me engano, é o limite máximo e o limite mínimo 7 conselheiros. Como é que está a visão, até pela restrição ali desse pagamento aos sêniores ali, aos executivos da companhia, é o suficiente para reconquistar o investidor? As operações ali, elas têm de apresentar mais resultados, a gente tem que apresentar ali um resultado um pouco melhor para as aquisições que foram feitas pela companhia, para mudar essa visão do mercado, para a Natura especificamente. Então, essas aquisições aí, elas vão na mesma direção do plano que foi colocado ali pelo Fábio Barbosa desde o início que ele assumiu a presidência, né? Então, não é somente a redução de membro do conselho, você tem também eliminação de algumas diretorias, né, da holding, e a direcionamento é exatamente esse. Primeiro, cortar custo, que é sempre importante, né? E além de cortar custo também, você tirar um pouco do poder decisório da holding e colocar o poder decisório diretamente na marca, e aí você tem que tirar poder, então você vai eliminando cargos mesmo da holding e passando essas responsabilidades para cada vertente ali de cada marca envolvida. Então, está muito em linha com a estratégia que foi colocada e é positivo, né? Então, assim, não sei se tem talvez tenha uma virada de chave do ponto de vista do mercado, né? Algum evento, alguma coisa que passe uma confiança maior, mas no final das contas é sempre resultado de uma sucessão de ações que vão na mesma direção, né? Então a gente está vendo aí um downsize importante, uma mudança na estratégia comercial, saída de mercados, que vem alinhado com esse prejuízo que a gente vem vendo, né, nos últimos resultados da Natura, né, que é caro você reduzir a operação. Então, tudo muito na mesma direção. A gente achou positivo, né? Não a grande novidade, mas a gente achou positivo e está em linha com o que a gente esperava mesmo para a Natura. Maravilha. Surgiu essa notícia, estava no nosso espelho aqui. Eu falei, vou aproveitar a presença do Phil para bater um papo sobre Natura. Teve resultado recente, teve agora essa notícia da redução do conselho. Mas agora sim, eu gostaria de agradecer imensamente sua participação aqui conosco. Phil Soares, chefe de análise de ações lá da Orama. Seja muito bem-vindo sempre à nossa programação, Phil. Opa, muito obrigado aí. Boa tarde, bom trabalho para vocês aí. Maravilha. E agora a gente vai para um rápido intervalo. Na volta, mais atualizações. Como é que será que fechou o mercado brasileiro? E o mercado internacional, nós já temos os dados em mãos. Mas, claro, depois do intervalo a gente bate um papo mais específico sobre isso.
As empresas que fazem parte do seu dia a dia estão em uma das maiores bolsas do mundo, a Nasdaq. E a boa notícia é que você pode investir nessas empresas diretamente pela Avenue, sua corretora nos Estados Unidos. Com os dados das ações dos Estados Unidos fornecidos pela Nasdaq em tempo real, o cliente Avenue pode acessar diretamente as maiores bolsas do mercado americano. Entre neste mercado de tecnologia e inovação. Acesse avenue.com.br/Nasdaq e seja bem-vindo ao mercado global. Você está cansado da mesmice? Negociando em plataformas com ferramentas desatualizadas? Falta variedade e funcionalidade? Aproveite nossa grande seleção de ferramentas de trade. Baixas taxas de negociação, suporte em português 24 horas por dia, com mais de 200 criptomoedas disponíveis para trade e a facilidade de depósitos com Pix. Aproveite o futuro agora. Bybit. Abra sua conta hoje mesmo. Bybit.com. Fala time, tudo bem? Você já conhece o Hora do Trader? O Hora do Trader é o programa aqui da BMC onde a gente fala tudo sobre o mercado das criptomoedas, as principais tendências, os destaques positivos, os destaques negativos e, é claro, faz muita análise de gráfico para buscar as boas oportunidades e rentabilizar bastante o nosso capital. Aqui no Hora do Trader a gente faz trade ao vivo, então se você não quer ficar de fora e rentabilizar o teu capital também nesse universo das criptomoedas, não deixa de me acompanhar aqui direto da BMC de segunda a sexta, te espero lá. Fala, meu povo, beleza? Estão abertas as inscrições para o meu curso de opções. Você estará a meu lado durante 6-7 horas ao vivo, aonde você irá aprender desde o básico dos principais conceitos de opções até o modo de você fazer proteção da sua carteira contra incerteza, se vale a pena fazer o tempo todo, se não vale, como essa proteção deve ser feita e também para você especular, tanto na alta como na baixa das ações. Inscreva-se agora e você ainda vai garantir 2 bônus. O primeiro bônus, a carteira recomendada de opções de Marco Saravalli, e o segundo bônus, a carteira de financiamento também de opções com Marco Saravalli. Te espero lá. Estamos de volta com o BMC Top News, fechamento de mercado e agora fechou de vez, hein, rapaziada? Já não tem mais negociação. Aqui para o nosso mercado nós teremos de aguardar às 5h30 da tarde para o aftermarket, ver se alguma coisa muda para o nosso Ibovespa. No entanto, 0,85% de alta, essa é a cotação final, pelo menos das operações ordinárias da nossa Bolsa de Valores. Principal índice acionário ganhando 0,85% de valor. Não foi dessa vez, não voltamos aos 100 mil pontos, 99.670 dólar futuro, fechando também em queda. Se o meu mapa conseguir me ajudar, 0,87% de queda, R$ 5,21, cravadinho, 5,21, cotação atual, pelo menos negociada aos contratos futuros da moeda norte-americana. Principais destaques positivos, PetroRio, 4,43% de alta, deu uma despertada, o ativo ganhou certa força, claro, com a alta forte da cotação do petróleo internacional. Nós tivemos aqui, já fechando as cotações, 4,34% de alta para o petróleo Brent. Então, PetroRio reagindo bem
4,43%. Raizen também em patamar positivo, 4,15%. E olha só, Braskem continuou entre as maiores altas, segurou esse valor até o final do pregão. A gente não sabia se ia conseguir ou não manter o patamar positivo, mas depois de 7,33% de alta na sexta-feira, nós temos hoje 3,92% de alta, quase 4%, mesmo com as companhias vindo ao mercado falando que ainda não tem nada decidido, os conselhos terão de atuar, as regras de governança devem ser seguidas. Essas máximas elas foram repetidas tanto pela Petrobras quanto pela Braskem em comunicados ao mercado, mas o mercado está animado, não tem jeito, não segurou depois da fala de Jean Paul Prats lá na sexta-feira dizendo que há a possibilidade de aumentar a posição da Petrobras em Braskem. Nós temos o ativo recebendo aí de braços abertos as euforias do mercado, então quase 11%, se eu não me engano, de alta para o ativo em apenas 2 dias entre sexta-feira e hoje. Então, Braskem, 3,92%. Cirela, em patamar positivo, 3,81%. E 2 ativos que antes povoavam as principais altas do dia, agora perdem um pouco de valor. Magazine Luiza, 3,41%. Via Varejo, 3,21%. Então, os 2 ativos eram as maiores oscilações positivas no nosso Ibovespa e, no momento, estão aqui entre as maiores, ganhando um pouco de valor, mas abaixo de PetroRio, Raizen, Braskem e Cirela. Então, 3% aí para cada um desses ativos. Varejo digital se recuperando um pouco nesta tarde. Do lado negativo, nós temos CVC, 5,43% de queda para o ativo de CVC e Dux, como nós mencionávamos, corrigindo esse forte movimento de alta da semana passada, mas não segurando a alta no mês de março. Então, ainda apresentando uma queda no agregado de março até o dia de hoje, até esse dia 27 de março. Então, 0,71% de queda para Idux. Nós temos Azul também em patamar negativo. Vamos ver quanto é que está somando Azul neste mês de março. Lembrando, lá no comecinho do mês nós tivemos acesso aos resultados operacionais da companhia, surpreenderam positivamente o mercado e aí o ativo disparou, chegou a ganhar mais de 80% de valor. Neste momento, no mês, 59% de alta. Estamos longe daqueles 80% que víamos há poucos dias atrás, então o ativo ele vem aos poucos devolvendo parte dessas altas fortes do começo do mês da divulgação dos resultados. Então o ânimo ele foi aos poucos sendo esvaído. Ainda temos uma forte valorização, 59%, quase 60%, mas bem longe dos 80% que agora vimos. No ano, 3% de alta ainda em patamar positivo, mas nós já chegamos a ganhar 20% no ano para o ativo de Azul. Então quem estava no negativo, quem estava no loss, quem estava perdendo dinheiro, se não realizou, tá ganhando aí um pouquinho de valor, então perdeu essa grande chance com o ativo de Azul. Lembrando que mesmo os mais defensores de Azul, da grande companhia aérea, o pessoal fala que não é para segurar esse ativo porque o setor aéreo é um setor muito complicado. Eu gostaria da opinião de vocês. Vocês holdam a Azul, Gol ou qualquer outra companhia aérea disponível nas bolsas internacionais ou estão prontos aí para essas operações curtas, essas pequenas entradas para ganhar um pouco de dinheiro? Aí difere, claro, das estratégias de cada um dos investidores, mas quem estava posicionado no começo do ano, se não aproveitou aquela realização dos 20%, está ganhando só 3% neste momento. Então, muito volátil esse ativo no mês de março. Ora ganhando muito valor, ora perdendo muito valor. Depois dessa forte valorização, está descendo de escadinha aí esse gráfico de Azul. Local Web também 2,34%, continua o movimento negativo. Esse movimento ele começou no começo da semana passada, então nós vimos segunda, terça, quarta, até quinta-feira a divulgação dos resultados. Um movimento muito negativo para a Local Web. No dia de hoje, 2,34% de queda para o ativo, no mês 6,13%. Então, indo para cima e indo para baixo, está perdendo um pouquinho de valor e aos poucos, claro, somando 6,13% de queda no mês, no ano 34,62% de queda. Então mais um ativo que está perdendo mais de 30% neste ano de 2023. Claro, nosso Ibovespa está perdendo quase 10%. Aqui, ó, se nós expandirmos as oscilações do Ibov para o ano, se o meu mapa me permitir, claro, eu acho que não vai me ajudar o mapa nesse momento. Nós temos... O importante é
9% de queda para o Ibovespa, eu vou chutar agora porque essa é a informação que acabei de ver aqui no nosso mapa, mas a tecnologia ela tá se revoltando contra o apresentador. Eu acho que é da Skynet esse telão aqui que me deixaram para apresentar o programa. Cogna, como eu mencionava, também do setor de educação, também encontra dificuldades com as suas operações e na sexta-feira caiu mais de 9% e hoje 2,16%. Então o ativo não para de cair, não para de perder valor e segundo nosso querido Phil Soares, ainda deve encontrar um ambiente bem agressivo, bem difícil nesse ano de 2023. O setor de educação não está muito bem não. E é claro, vou aproveitar esses minutinhos para dar um abraço a todos. Apóstolo Paulo está aqui sempre, está seguindo, é fiel aqui acompanhando a programação da BMC News, mandando as suas sugestões, as suas contribuições. Então é um prazer tê-lo por aqui no dia de hoje. O MPK, nessa bolsa você tem que ser arisco, deu grana, tirar rápido. É isso aí, o MPK. Cada um com as suas estratégias, mas pelo cenário que nós vimos aí nos últimos 3 anos, não tem jeito, a gente não está conseguindo segurar muito o valor. Tem que entrar, tem que ganhar e tem que sair fora, porque o ativo vai cair de novo, não importa a sua convicção. PetroRio, a gente viu bastante isso. O ativo chegou a ganhar mais de 100% entre o começo do ano passado e o comecinho deste ano e agora vem perdendo aos poucos parte dessa força compradora. Lembrando, o ativo no ano ainda soma 15% de queda. Então, tudo que vai, volta, tudo que sobe, desce. Essa é a máxima da Bolsa de Valores brasileira. Nós já chegamos nos 120 mil pontos e agora voltamos aos 99 mil pontos. Então, ganhou dinheiro. Tem algumas pessoas aqui no nosso chat que falam, ganhou dinheiro, vai embora. Tira esse dinheiro, realiza esses lucros, claro, aí diferencia de acordo com a estratégia de cada um, tem que escolher a estratégia que mais cabe no seu bolso, mais cabe no seu perfil de investimento, a gente sempre ressalta isso por aqui, com a participação do David Martins nas nossas quintas-feiras. Lembrando, quinta-feira David Martins aqui na nossa programação e sexta-feira Marco Saravalli também presente no Top News no fechamento da semana, então essa semana é super especial, vai ter vários nomes aqui muito importantes. O David e o Marco Saravalli sempre estão por aqui, mas tem vários convidados que já estão programados, que eu tenho certeza que vocês vão adorar as nossas conversas aqui de fechamento de mercado. MPK aqui, ó, mandando também, Cogna é 15, será, Rodrigo? Vamos ver agora a cotação do ativo. Nós estamos neste momento R$1,81. Será que volta para os R$15? Será que eu entendi direito essa menção aqui no nosso chat? Tem gente ainda esperando que a Azul volte para os 60. Se tem gente esperando os 60 de Azul, tem gente esperando aí a cotação forte dos ativos aqui que estão perdendo bastante valor. Como eu menciono em todos os programas, cuidado com esses ativos muito pressionados. Será que Magazine Luiza volta aos R$25? Acho que é um pouco difícil, pelo menos nesse curto prazo. No curto prazo de 15 anos eu acho difícil, mas claro, o mercado dá sempre uma bela de uma surpresa, ele nos surpreende. Pode acontecer de uma grande bomba explodir aqui no nosso mercado, todos os ativos ganharem muito valor e retornarem às suas máximas, mas cada um decide a hora de entrar e a hora de sair, não é verdade? Agora a gente continua com o nosso giro de notícias. As transações correntes apresentaram um resultado negativo de 2 bilhões e 815 milhões de dólares, conforme foi divulgado nesta segunda-feira pelo Banco Central Brasileiro. O resultado é o melhor desempenho para o mês de fevereiro desde 2017, quando o saldo ficou negativo em apenas 539 milhões de dólares. Pela análise do Banco Central, a balança comercial apresentou um saldo positivo de 2 bilhões e 500 milhões de dólares. A conta de serviços ficou negativa em 2 bilhões de dólares e a conta financeira ficou negativa em 3 bilhões de dólares e 249 milhões de dólares também. No acumulado do ano de 2023, o rombo nas contas externas soma 11 bilhões e 897 milhões de dólares. Então esses dados aí assustam alguns investidores, mas por incrível que pareça, são dados que há muito não eram vistos. A gente está mesmo estando 11 bilhões no negativo, esses dados de fevereiro, eles foram os melhores desde 2017. Olha que curioso. E o Banco Central também comunicou hoje a exoneração de Bruno Serra Fernandes do cargo de diretor de política monetária. O mandato de Bruno terminou em 28 de fevereiro, mas ele continuou como interino até hoje, quando pediu a sua exoneração. Agora, cabe ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva nomear um substituto. O escolhido
ainda passará por uma sabatina no Senado para assumir as suas funções como novo diretor de política monetária. Agora eu gostaria de saber de você se você já está inscrito no nosso canal do YouTube. É muito fácil, gente, não marca a touca, acompanhe tudo que a BMC publica por aqui. É só baixar um pouquinho a sua tela, clicar no botão de se inscrever, é vermelhão, é grandão, não tem como errar. Clica em se inscrever e também clica no sininho das notificações. Dessa forma você ficará a par de tudo que nós publicamos aqui no nosso canal do YouTube. Lembrando, além da nossa programação ao vivo, também temos conteúdos exclusivos publicados diretamente no nosso canal do YouTube, produzidos pela incrível Marlene Matos. Olha só, Marlene Matos produzindo um baita de um conteúdo aqui direto para o nosso canal do YouTube, e o Rafa Guará fazendo as suas edições. Então, para você que gosta de conteúdo um pouco mais frio, algumas coisas um pouco mais educacionais, ou alguma memória pontual sobre o mercado brasileiro nos últimos tempos, vai lá, acompanha o nosso YouTube, porque tem vários vídeos muito bacanas para você acompanhar lá pelo nosso canal. Então não marca a touca, só se inscrever. E lembrando, tem uma maldição aqui correndo a internet está empolvorosa, estão digitando aqui nos blogs obscuros dessa internet brasileira, falando que se não se inscrever no canal da BMC News, não deixar o seu like, o like é o mais importante. Eu vi que essa mandinga aí é das braba. Se não deixar o like, vai ter loss eterno, então não adianta comprar que vai cair, não adianta vender que vai subir. O negócio aqui é brabo, é forte essa magia negra aqui que ocupa o nosso like. Então não caia nessa pegadinha da internet brasileira, clica no like e se salve aí desse loss eterno que está dito para os investidores que estão acompanhando a programação da BMC News. Não se esqueça do like, é muito importante para nós, para nossa equipe como um todo, é importante para que vocês tenham acesso a mais e mais conteúdos, e é claro, muito gratificante receber esse carinho de vocês, esse reconhecimento do conteúdo que nós produzimos todos os dias. Para o mercado norte-americano, eu dei o fechamento do mercado brasileiro, agora lá nos Estados Unidos, fim de jogo, também as operações encerradas, 0,60% de alta para Dow Jones, S&P 500 0,16%, único dos três principais índices em negociação que fechou no negativo foi Nasdaq, perdendo 0,47% de valor. Olha só, Nasdaq se diferenciando dos dois últimos índices. Então, S&P 500 e Dow Jones em patamar positivo, Nasdaq perdendo 0,47% de valor. Nós temos, claro, esse setor financeiro que ainda dá muito pano para a manga para as nossas discussões diárias. O setor financeiro ainda passando por certas dificuldades. Deutsche Bank, lá na semana passada, já apresentou operações pouco duvidosas. O mercado estava bastante receoso com as operações do banco alemão. O principal banco alemão, uma das principais instituições financeiras da Europa, teve esses problemas. Nós já temos, claro, os reguladores atuando, se posicionando, falando que teremos liquidez para essas instituições financeiras. O Banco Central Europeu e todas as instituições reguladoras dos mercados de capitais proverão essa liquidez para estabilizar as operações do banco. Para quem falava sobre o ministro de Minas e Energia, nós temos algumas atualizações bem importantes, inclusive. Nós temos aqui, ó, o ministro de Minas e Energia dizendo que nos próximos dias enviará ao Congresso um projeto de lei do combustível do futuro. Ele disse também, afirmou que o governo irá encaminhar ao Congresso nos próximos dias essa lei do combustível do futuro, que segundo ele o projeto vai integrar toda a cadeia de descarbonização do futuro. Em apresentação no evento promovido pela Arcoadvice, o ministro fez um aceno ao presidente Lula, citando que está alinhado com o governo. Ele disse, abre aspas, temos a consciência de que ser gestor dessa pasta requer equilíbrio de ser o que é e saber do que precisamos. E sempre foi feito assim no Brasil, respeitar contratos, ter planejamento, ter segurança jurídica, pois depende da credibilidade para crescermos, seja no setor de energia, óleo e gás e também no setor de gás natural. Então nós temos esse posicionamento, já nos próximos dias devemos ver esse novo projeto do combustível do futuro. E agora, recebendo ela aqui na nossa programação, não estamos com a dona Débora Oliveira, infelizmente ela está aproveitando as suas férias, mas claro, temos Carol Daher, analista técnica da Mulher na Bolsa por aqui, fazendo esse panorama da Bolsa de Valores. Carol, o que aconteceu com o nosso Ibov, hein? Passou dos 100 mil pontos e não voltou mais, pelo menos nesse comecinho de semana, tentou e não conseguiu voltar. Muito obrigado pela participação de hoje, é um prazer tê-la por aqui todas as semanas.
Oi, Gabriel, prazer é meu estar aqui de novo com vocês no fechamento de mercado da BMC. E eu confesso que nas semanas passadas eu deixei você, Gabriel, cuidando do Ibov. Eu falei, fica de olho nele, já a gente volta para ver como é que vai ficar, e parece que não deu muito certo. Ele buscou ali um fundo que a gente já tinha. Ele buscou um fundinho ali que a gente já tinha analisado e traçado aqui na semana passada, inclusive, né, com a Débora. E hoje beijou 100 mil pontos, né? Eu acho que ficou todo mundo ali na expectativa, porque os 100 mil pontos é uma região muito psicológica, digamos assim, né? Não é nem tanto de análise gráfica, mas uma região psicológica de mercado, e que todo mundo fica aguardando agora esse retorno para que o Ibov se comporte acima dos 100 mil. Mas é claro que a gente tem aí que avaliar alguns fatores. Temos alguns fatores externos e internos também que podem comprometer esse voo, né? Esse voo de verdade, e não apenas um voo de galinha, como a gente também fala por aqui. Nós tivemos uma máxima de 9.996, faltaram 4 pontinhos, a gente beijou ali os 100 mil pontos, não conseguimos atingir esse patamar, acho que foi uma frustração, o pessoal estava aguardando aqui, eu fiz uma aposta com o pessoal do chat, falou, gente, quem aposta nos 100 mil pontos ainda hoje, a bolsa começou a se recuperar, chegou ali próximo, faltaram 4 pontinhos e não conseguiu romper os 100 mil pontos ainda no dia de hoje, não conseguimos nos recuperar. Afinal, o que será do nosso Ibovespa? Será que a gente busca mais petróleo aqui no Brasil? Será que a gente vai mais para baixo? Qual que é a sua avaliação para essa Bolsa de Valores? Tem algum fator específico que você, na sua rotina, está observando com mais atenção que influencia o nosso Ibovespa? Porque a crise internacional dos bancos, ela fez preço no Brasil, mas fez mais preço no setor bancário especificamente. Os bancos caíram, os bancos se recuperaram. A gente estava funcionando apesar do sistema financeiro internacional. E aí a gente tem, claro, nossas próprias dinâmicas internas com arcabouço fiscal, nós temos a possibilidade de uma reforma tributária. Tem algum ponto específico que a senhora está olhando com mais cuidado para movimentar esse nosso Ibovespa? Ou a gente está num voo cego, num voo por equipamentos, sem saber muito bem o que está fazendo preço na nossa Bolsa de Valores? Bom, Gabriel, os mercados globais, eles estão assim, a gente acompanhou hoje na segunda-feira, os principais índices acionários da Ásia, eles fecharam no terreno negativo, mas aqui nos Estados Unidos a gente viu a Nasdaq caindo, né, enquanto a S&P e Dow Jones ali operando para cima. Então, é um mês aí que foi marcado por turbulências no cenário internacional. Aqui nos Estados Unidos, a gente está sentindo ainda um otimismo que vem aí impulsionado por essa perspectiva de um apoio muito maior das autoridades dos Estados Unidos sobre essa questão do setor bancário, setor financeiro. Então, deu aquela tranquilizada, digamos assim, nos últimos dias, mas no Brasil a gente vê que tem esses fatores políticos, né, que infelizmente ainda atrapalham, digamos assim, o desenrolar do nosso mercado. Então, a gente sabe que tudo isso aumenta a pressão no nosso mercado interno, a expectativa sobre anúncio de plano fiscal que ainda não veio. Então, fica todo mundo esperando, tá todo mundo na expectativa. E ficar na expectativa demanda, principalmente para os investidores institucionais, tomada de posição, né? Então, a gente acompanha esses movimentos e aguarda, né, as cenas dos próximos capítulos. Eu vou compartilhar aqui minha tela para eu mostrar, inclusive, o EWZ, que é o ETF que replica a cesta de papéis no Ibovespa, e que na semana passada, quando eu estive aqui com vocês na segunda-feira, a gente estava ali aguardando a região dos 25,89, que era a região de fundo aqui do início do ano, início de 2023, e agora buscou, inclusive, né, no final da semana passada, buscou ali os 25,25. Então, nós regredimos, graficamente falando, nós regredimos para julho de 2022, que foi quando fez esse fundo, exatamente esse fundo aqui dos 25,25. Hoje a gente viu ali, inclusive, o EWZ dando essa respirada, né?
Sexta-feira veio para cima e depois hoje também veio um pouquinho para cima ali, dando essa tranquilidade ali para a gente, entre aspas, né? Uma tranquilidade, deu esse respiro ali no gráfico, mas não podemos deixar de olhar que ele realmente buscou esse fundo aqui de julho de 2022. Aí, fazendo esse panorama ainda, a gente tem o Fear and Greed Index, que é o índice de medo e ganância, que a gente gosta de olhar também, e que há 2 semanas ele estava no medo extremo. A semana passada ele voltou, né, para o medo, ali nos 33, e hoje ele está ali na casa dos 36, o termômetro ali, qual é a emoção que está dirigindo o mercado agora. E voltando para o gráfico do Ibovão, a gente realmente buscou ali aquela região de fundo dos 96, primeiro veio nos 97, depois voltou nos 96, e no dia de hoje a gente acompanhou essa recuperação. E é claro que ficamos aguardando ali, né, o fechamento acima dos 100 mil pontos, mas é também importante a gente lembrar que ele está nos mesmos patamares aqui de outubro de 2020. Eu não sei se vocês, aliás, não sei se todo mundo aqui se recorda, se todo mundo viveu a loucura, né, que foi 2020. Eu sei que tem muitos investidores que são um pouquinho mais novos também, mas só para a gente relembrar o comportamento do Ibovespa, em março, né, de 2020, que ele chegou aqui na casa dos 60 mil pontos, e aí depois teve essa recuperação, e quando foi em outubro e depois, início de outubro e depois final de outubro, ele fez esse fundo aqui na região dos 93.519 pontos. E por que eu tive que voltar um pouquinho aqui no gráfico para a gente entender, né, esse movimento? Justamente porque a gente voltou para esse mesmo patamar aqui dos 96 e pode buscar aqui os 93.519. Isso eu estou dizendo que pode, por quê? Porque nós temos ainda, né, alguns fatores a considerar, como, por exemplo, o IFR, que está na casa dos 35, né, semana passada, com toda essa queda, ele entrou, inclusive, na zona de sobrevenda, e todas as médias, elas estão muito longe do preço, né, que está o ativo agora. Então, o Ibovão aí sofrendo um pouquinho nesses últimos dias. Hoje deu essa recuperada, né, deu essa aliviada, com o setor ali financeiro também um pouco mais verdinho. Tivemos uma queda aí na Vale, né, que é uma blue chip aí importantíssima no nosso índice Bovespa, mas no mais é esse o meu sentimento aí para o Ibov. Uma possível recuperação, sim, mas talvez espere um pouquinho mais por conta de toda essa situação fiscal do nosso país. Gabriel. Cenário, nós temos algumas questões políticas impactando a nossa Bolsa de Valores, como nós mencionávamos, essa questão do vai ou não vai com o arcabouço fiscal, possibilidade ou não de uma reforma tributária, mas uma notícia política deu um fôlego muito bom para um dos ativos aqui do nosso Ibovespa. Eu estou falando de Braskem. Braskem teve essa notícia, nós tivemos o Jean Paul Prats, que é atualmente o presidente, o CEO da Petrobras, contradizendo esse processo de desinvestimento, dizendo que a companhia vai deixar de desinvestir da forma que desinvestia há pouquíssimo tempo atrás, inclusive colocando a Braskem nesse balaio, falando que a Petrobras ela pode aumentar a sua posição em Braskem. O ativo disparou, 7,33% de alta na sexta-feira, nós tivemos hoje mais de 3% de alta também, quase 4%, e o ativo ele chama a atenção porque há muito tempo ele estava num ritmo de queda, um ritmo bem negativo, perdendo alguns patamares importantes. Será que esse fôlego que nós tivemos aqui, esse fundinho do poço, essa respirada, ela já pode animar os investidores? O gráfico ele já mostra alguma reversão, ou Carol? Ou ainda não dá para ter muita noção, ainda não dá para ter uma visão um pouco mais certa, um pouco mais precisa do que pode acontecer com esse ativo de Braskem? Já há muito tempo está perdendo dinheiro, então o pessoal está meio triste com o ativo. Com certeza, né, Gabriel? A gente está falando de BRKM5, é isso? Só para a gente ficar na mesma página. Isso, BRKM5. M5, beleza. Preferencial, vamos lá. Gabriel, chegou nesse fundo ali nos 16,47. Eu acredito que na semana passada eu tinha feito uma análise desse ativo também. E num cenário completamente ruim, né? Para você pensar no ativo, porque veio numa tendência
de baixa ali de muito tempo já, a gente olha aqui, ó, se a gente pegar aqui para trás, a gente acompanha 2021, por exemplo, que veio aqui na região dos 59, depois dezembro de 2021 também veio, e de lá para cá, nós estamos falando de 2021, né? De lá para cá, a gente viu o cenário de queda livre, né, desse ativo, o que é muito ruim. Claro, dá esses repiques, né, para cima aqui, mas no todo a gente vê uma linha de tendência de baixa de muito tempo desenhada no gráfico, voltou aqui na região dos 16,47 na semana passada, com todos os indicadores, né, digamos assim, favoráveis para essa continuidade de tendência. Então, a gente tinha OBV, IFR, volume, né, tudo para baixo. Todas as médias estão, as principais, a de 72 e a média mãe, estão longe, né, do preço do ativo. E aí, hoje, ele chega perto, né, deu aquele beijo na média de 21 períodos, o que é um bom sinal. Então, ele dá sim, né, e respondendo a sua pergunta de forma mais clara, ele dá sim sinais de recuperação aqui nesse momento, né. O OBV agora, ele encontrou a média móvel de 10, o IFR, ele agora também, né, que mede a força da tendência, tá ali nos 43, né, tá um pouquinho melhor do que estava na semana passada, ele estava ali na região de sobrevenda já, a gente inclusive tinha analisado isso, e agora buscando ali o próximo alvo em 19,50, né, com vistas a romper ali os 21,76, que esse realmente é um alvo ali que pode vir a confirmar ainda mais essa reversão de tendência. Mas tudo isso tem que ser levado em consideração, e eu acho interessante quando a gente conversa sobre isso aqui, né, Gabriel? A questão do bolso, a questão da mão, o que cada um vai dispor ali, a parcela do seu capital para colocar em cada ativo. Então, tudo isso tem que ser levado em consideração. E principalmente o prazo, né, que você vai carregar isso. Se você estiver fazendo swing trade, sempre coloque stop loss nas suas operações para não ser pego aí desprevenida. Gabriel. Maravilha. Inclusive tem gente aqui que fala das suas estratégias no nosso chat. Eu fico de olho, rapaziada. Eu às vezes eu não falo nada, mas eu tô de olho aqui no nosso chat. Tinha gente nesses últimos dias falando, não, tô pegando dinheiro com a agiota para colocar em Apvida. Então, assim, cada um tem uma estratégia, né, Carol? Tem gente que dispõe 10%, 5% do capital. Tinha gente falando, pô, tô pegando dinheiro com a agiota, vou colocar tudo em Apvida. Então, pô, será que esse rapaz, esse digníssimo frequentador do nosso chat, vai encontrar um problema pela frente? Será que a Apvida, depois de cair tanto, tem algum sinal de reversão, Carol? Porque o negócio estava feio algumas semanas atrás, está perdendo bastante valor. Gabriel, a gente ri, mas assim, acontece, tá? E com mais frequência do que a gente imagina. Então, essa história de agiota, quando você deve a uma instituição financeira, ela não vai te matar, entendeu? Ela te machuca um pouquinho, financeiramente falando. Seu nome fica sujo, etc. Agora, essa história de agiota, aí eu já acho que é um pouquinho mais complicado, porque, às vezes, os recursos que eles utilizam para receber o dinheiro de volta pode ser com a própria vida, né, da pessoa que está devendo. Então, a gente realmente não indica. Brincadeiras à parte, a Apvida veio, né, buscou de novo, na semana passada, buscou de novo esse fundinho ali dos 1,93. Ela tinha vindo aqui no início do mês de março, dia 9 mais precisamente, com um volume financeiro gigante aqui de venda, né? Inclusive quando ela chegou aqui no dia 7, né, que ela chegou exatamente aqui na região dos 2,59, a gente acreditou que ela, né, daria esse gostinho aqui para cima, e aí não, né? Voltou. E aí segurou aqui nessa região entre os 1,93 e os 2,59. Ficou sambando aqui e gente, para quem opera swing trade, um ativo desse, quando você entra num ativo desse, ele fica dessa forma aqui, um range muito pequeno, né, fica sambando na nossa cara, nem vai nem volta, nem pega o seu stop gain e nem volta no seu stop loss, enfim, fica uma coisa assim indefinida. E o que a gente tem? Essa continuidade, digamos assim, dessa indefinição. Por quê? Porque eu tenho um OBV que está em cima ali querendo descer, mas não desceu,
da distância da média de 10. Eu tenho um IFR ainda na faixa dos 33, não entrou na zona de sobrevenda, mas pode entrar, né? É aquela história, tem mais acabou. E as médias estão muito longe do preço, né? Tanto a de 21,72, média mãe, lá longe do preço. Então não tem aqui uma posição muito definida, não. Hoje veio aqui um pouquinho para baixo, ó, a mínima 2,19, fechou ali nos 2,22, tá? Fechou em queda de 1,33 Rap Vida. Então, a minha dica é, se você tá segurando isso aí, não colocou stop loss, reveja aí seu posicionamento, tá? Porque, assim, não é uma coisa que a gente veja graficamente falando uma situação muito clara, né? De que vai realmente recuperar, que vai buscar ali as médias, vai voltar ali na região dos 3,52, por exemplo. Não é algo que a gente vê de forma muito clara no gráfico. E os meus indicadores também não estão apontando para isso, Gabriel. Eu chamo sempre a atenção para esses papéis que não saem muito do lugar, ficam indo de um lado para o outro, fica sambando na nossa cara, como você mencionava. Gente, tomem cuidado com esse tipo de papel, para quem opera no curto prazo, para quem faz o swing trade, não tem ali um movimento definido, mas também para quem faz holding, gente. O custo de oportunidade está muito alto. Você coloca o dinheiro numa renda fixa, ele está dando 13,75%, 13,65%, se você pegar, claro, um CDI. Então, cara, você segurar muito tempo um papel desse, não caiu muito, ele pode se recuperar. Talvez esteja te custando ali uma bela oportunidade de aportar em outros tipos de investimento. É por isso que a gente fala sempre da competição entre a renda variável e a renda fixa. Ela tira mesmo a renda fixa investidores da renda variável, cara. É muito difícil para um gestor de fundo, para um operador aqui, ou para um investidor comum bater esses 13,75 que estão postos para a nossa taxa Selic. Então, tomem cuidado com esses ativos que às vezes caem muito e não saem mais do lugar. Tem bastante ativo desse na nossa Bolsa de Valores. Tem gente que gosta de Saraiva. Gente, Saraiva está caindo faz tempo, não sai muito do lugar. A gente tem hoje um movimento positivo, mas é esse tipo de ativo que você vai ter que segurar por muito tempo, indefinidamente, se você for fazer um hold, e você pode estar perdendo ali essa oportunidade de investir em outro tipo de ativo. Então, é sempre muito bom você fazer essa composição de carteira com uma carteira bem diversificada de investimentos para não cair nessa pegadinha aí do mercado financeiro. Não é só sobre o que você está perdendo, mas sim o quanto que você não está ganhando aqui no nosso mercado. E outro ativo que tem bastante participação na nossa... Não, por favor, Carol, pode... Gabriel, só fazendo aqui um complemento, eu acredito que, antes de mais nada, né, observar, eu sempre gosto de repetir essa frase, uma ação, ela representa uma empresa é um organismo vivo, então se você não tiver a par de tudo que está acontecendo com aquela empresa ali, nas operações dela e etc., é muito difícil você avaliar a sua posição enquanto investidor e tomar, né, de fato, as decisões. Infelizmente, muitos investidores, assim, com quem a gente conversa, investidores no Brasil, aportam em companhias com muitos problemas jurídicos, problemas fiscais, recuperação judicial e etc. É o que a gente até chama de kit lixo, né? Porque você tem tantas empresas excelentes, né, na bolsa, empresas que dão resultado, que dão lucro, por que você vai aportar em empresas com algum tipo de problema? E eu acho que isso é uma discussão relevante para a gente ter, justamente porque a gente ainda tem, infelizmente, no inconsciente coletivo brasileiro, a ideia de loteria, né? De que você vai comprar ali muito baratinho e em pouquíssimo tempo vai multiplicar 500%, 1000% e você vai ficar extremamente rico. Então, é interessante a gente lembrar e acho interessante você também comentar sobre isso, Gabriel. Fujam das empresas do ETF do Alexandre Cabral. O Alexandre Cabral, não sei se você acompanha normalmente a nossa programação, tem um ETF, Carol, chamado Pobre 11. São as companhias que têm um valor tão pequeno que qualquer um pode comprar. Você pode comprar várias ali, várias e várias ações. Pode comprar um lote de uma vez, que você não vai gastar muito dinheiro. E que tem capacidade, potencial para deixar mais pobre. Então são ativos extremamente voláteis. Aí entra Oi, aí entra ali a Saraiva, entra um monte de companhia, a Cogna também está nesse balaio.
Então, o Alexandre Cabral sempre chama a atenção, cuidado com essas companhias que integram o ETF do Alexandre Cabral, porque são companhias extremamente voláteis, tem alguns problemas judiciais, algumas dessas companhias têm IRB no meio, então é difícil operar esse tipo de ativo. Cuidado, tá bom? Vamos lá. Para outro ativo que tem bastante participação de investidores pessoa física na sua base de acionistas. Muita gente gosta, quando a gente fala desse papel, pede mais informações, inclusive a companhia já deu uma entrevista ao nosso BMC Business, o diretor ali de Relações com Investidores veio à nossa programação conversar sobre as operações da empresa. Então a gente vai olhar agora para o gráfico, se quiser olhar sobre perspectiva, saber um pouco mais sobre as operações da companhia, também tem um programa aqui na nossa grade de programação chamado BMC Business, que já foi ao ar, está disponível lá no nosso canal do YouTube. Estou falando de Klabin também aqui, ó, 2,62%. Nós temos uma perspectiva negativa para o ativo, pelo menos para esse 2023. Muitos se baseiam, claro, com a cotação da commodity, com a cotação da celulose para avaliar esse tipo de ativo, com a cotação do dólar. O dólar se estabilizou alto, não sai do lugar nem para cima nem para baixo, não vai nem volta. Qual que é a expectativa especificamente para Klabin 11, KLBN 11, que hoje está com um movimento bem negativo, mas nos últimos dias aqui a gente tem, vai para cima, vai para baixo, não sai muito do lugar. Como é que está a expectativa para Klabin especificamente, Carol? Eu acho que você já falou ali de uma forma muito tranquila, né, Gabriel, sobre essa perspectiva dessas influências, né, que a gente tem. Aqui no gráfico a gente vê a figura de um retângulo aqui nos últimos movimentos, né, movimentos de curtíssimo prazo. Eu gosto de analisar o gráfico diário. Claro, ela vem numa linha de tendência de baixa desde novembro de 2022, onde ela atingiu aqui essa máxima de 23,57 e hoje fechou aqui bem negativa. Ela, inclusive, teve uma máxima ali, né, pertinho, beijando ali a média de 21 períodos, que está ali nos 18,55, foi. A máxima foi em 18,57, foi, inclusive, acima, né, acima da média de 21 períodos. Só que aí não teve força suficiente para continuar o movimento para cima e veio para baixo, um volume financeiro ali relevante, 119,33 milhões, e fechou nos 17,83. E aí, o movimento ainda é de baixa, a gente não teve uma reversão de tendência, tem um movimento lateral, e que indica que esse movimento lateral, após romper aqui, tudo indica, né, os nossos aqui, OBV, IFR e volume também, tá todo mundo indicando que ela pode buscar ali esse próximo alvo em 17,60 e 16,98. Esse alvo dos 16,98, ele inclusive é de setembro de 2022. E a gente olhando para o dólar, como você bem lembrou, né, Gabriel, que é importante balizar sobre isso, o dólar, ele fica engraçado, né? Ele fica aqui, parece uma pauta musical, na verdade, assim, não é nem gráfico, é uma pauta musical de tão bonitinho que ele fica, né? Entre a região ali do 5,153, aí ele vai no 5,263, um pouquinho acima, vai nos 334 e volta aqui, ó. Tá aqui, já tem, sei lá, quantos meses? 3 meses, basicamente. Isso aqui é desde o início do ano. Né? Ele chegou ali bem no comecinho do ano, nas máximas ali acima dos 5,547, depois veio caindo e agora tá aqui. Não vai nem volta. É sobre isso. Gabriel. Maravilha, Carol. E eu gostaria, claro, que você descompartilhasse a sua tela só para nós nos despedirmos nesse finalzinho de programa. Sempre um prazer recebê-la por aqui, a senhora é muito querida. Eu falei senhora de novo, o pessoal vai encher meu saco no nosso chat, mas é muito querida. Pois é, eu tô achando estranho essa história de senhora, viu, Gabriel? Mas tudo bem, dizem que é educação. Todo mundo de senhora e senhor, não tem jeito, Carol, é mania de produtor de conteúdo, mania de produtor da BMC News. Se tem um primo de 15 anos, é senhor, olá, boa tarde, senhor, o que você vai querer? Então é mania, não tem jeito. Gostaria de agradecer imensamente a participação de hoje. Seja sempre muito bem-vinda. Lembrando, a Carol está todas as semanas por aqui fazendo análises, trazendo as suas opiniões sobre alguns ativos específicos e sobre o mercado como um todo. Então, muito obrigado pela participação de sempre. Será sempre muito bem-vinda, não só no Top News, mas também no restante da nossa programação. Muito obrigada, Gabriel. É sempre um prazer estar aqui com vocês no BMC News e principalmente com essa galera animada que fica aí no chat. Quero mandar um beijo para cada um de vocês que nos acompanham e lembrar, né, claro,
ativem o sininho, se inscrevam no canal, manda no grupo da família, porque aí a gente cresce cada dia mais, né? Obrigada, Gabriel. Já mandaram aqui, chamou ela de senhora. Eu falei, putz, não tem jeito, o chat fica de olho, ele pega no pé e presta muita atenção. Um abraço a ti. A galera tá me defendendo. Uma boa semana. Tá defendendo sim. Valeu. Abraço, tchau. Tchau. Valeu, pessoal. A gente vai ficando por aqui, não tem jeito. É uma mania velha aqui de quem vos fala, do apresentador da BMC News. Vou chamar todo mundo de senhora, não vai ter jeito. Às vezes eu vou dar uma escorregada e vou chamar de senhor, de senhora. Todo mundo enche meu saco, mas claro, a mania, ela persiste. A gente vai ficando por aqui, mas lembrando, a nossa programação não acaba. Você fica agora na nossa grade de programação com o Insights. Gustavo Almeida e Paula Moraes conversam com David Martins sobre tokenização, ChatGPT e também novas tecnologias que podem impactar os investidores e seus investimentos. Eu vou ficando por aqui e volto só amanhã no BMC Stock. Um abraço para todos. Tchau, tchau.